Oh. E estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast. Ai, pra lá. E estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast. Podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan. Ao meu lado, Maria. Eu pensei em falar podcast oficial do Natal. Poderia. Depois do Natal. Que já não é de Natal, mas é de Natal. Mas é de Natal. Estamos em ritmo natalino, por quê? Porque Iris nos proporcionou. Chica, olha como ela tá linda, gente. Vocês estão vendo em ritmo de Natal, mas ela não tinha pensado que a gente já tinha feito episódio de Natal, antes do Natal. Então a gente esse tá estendendo o Natal. É em ritmo natalino, com véspera de Ano Novo, Exato. certo? E a Ariane E está a aqui também. ilustre presença. Vai sair, Luizinha. In person. Mandamos vir lá Volta. da Especialmente pra esse Inglaterra, dia. especialmente Pra para esse estar dia, aqui realmente. Baby. Exato. com vocês. E é um belo dia da Spectra hoje. Hoje é um Exatamente. belo dia da Spectra. Hoje realmente. Quem segue as redes sociais vai saber. Então, esse episódio vai falar alguma coisa? Não? Vai falar? Não, só agradecer. Ia Tô falar. aqui, gente. Nossa, Gratiluz. Gratiluz. Simone, o que você fez? Fiz o que eu pude. Podia pouco. Podia pouco. Não, vamos trazer a Podia musiquinha. muito. Então é Natal. Não. Não, E o não. que Já passou o você Natal. fez? É ano novo. Não. Não é. Foi essa a música dela? É, da Simone. Essa mesmo. O que você fez? A Iris é nova, ela não tá entendendo nada. Eu não sei quem é a Simone, mas eu conheço a música. Simone quem? A cantora. Vou voar. A Tebet. Cantora. Ah, a Simone que era do Balão Mágico? Não, essa é Simone. Ah, Eita. Gente, a Não sei quem Simone é você não Simone. precisava Para. conhecer, mas a Simone... Só pra dizer... e Simara? Simone e Simaria. Simone e Simaria. Corta isso. Não, corta não, mas só pra vocês entenderem que a média de idade da mesa cai bastante por causa Quando a da Iris- Iris. É, isso é verdade. Nesse caso. De nada, galera. Eu deixo ela vocês não mais é a jovens, não é mesmo? Mas ela não é a mais nova da equipe, né? Mas Não, nesse eu já tô momento ficando aqui, velhinha ela já. Ela é a jovem. Ela tá jogando pra baixo. De nada, Nossa, pessoa. sabe o que me faz lembrar? Quem estiver assistindo da época da USP ali, que eu ficava zoando todo mundo de tiozinho, agora eu sou a tiazinha. Agora você é a tiazinha. Tiazinha. Manda essa pra Hernani. Bom, mas o episódio de hoje é um episódio que a gente faz todos os anos, vai chegando no final do ano. Esse ano a gente acabou fazendo o último episódio antes do Natal, então não calhou da gente não conseguir fazer na semana do Natal, por isso estamos aqui dessa forma aqui, que é o último episódio do ano para vocês, pra gente fazer a retrospectiva do Pasteleiro para quem não pôde acompanhar ou para quem nos conheceu ao longo do ano e não teve tempo de voltar e ver os episódios anteriores. A gente vai passar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, os episódios que a gente gravou, aonde a gente viajou, palestrou e tudo mais, pra gente mostrar pra vocês o que a gente fez, do que a gente falou, as estatísticas do podcast, pra que a gente possa criar novas metas no ano que vem e a gente voltar aqui e fazer um pouco mais de bagunça online com vocês, certo? Não, e também estimular os nossos ouvintes a voltar para os episódios desse ano e relembrar e assistir aqueles que perdeu. E Não, e tem pessoa que, Não tem que pouco. conhece a gente na metade do ano e não vai lá atrás ver o que a gente já fez, porque a gente já tá no episódio 82, Leandro, esse aqui? esse é o 82. 82, caminhando fortemente pro 100. Então a gente tá quase lá. no Sem 100. perspectivas de parar, não é mesmo? Sem perspectiva E de parar. aí, e outra, tem pessoas que também a gente recebeu esses tempos atrás perguntas, assim, engatilhadas. Então tem pessoa também que conhece a gente recentemente e aí começa a ver tudo pra Faz trás, um assim, ó. maratona. Pra Maratona. trás e especificamente alguns tópicos. E aí eu vou falar desses tópicos também aqui hoje, porque a gente já tem bastante compilado de informação, de conteúdo e episódio recente. Aula de sobre graça, assuntos. pessoal. Exatamente. Né? Então, pro Muita próximo aula. ano tem novidade vindo aí de como a gente vai compilar as informações pra vocês. Nossa, ano que vem acho que tem bastante novidade, E né? aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio, certo? Ai, tô ansiosa. Certíssimo. Então, antes, Leandro, dá aquele seu tostão. O Leandro ia participar desse episódio. mas Nossa, aí gente, eu o Leandro tá na estica não deixei ele hoje. participar desse episódio. Ele vai participar do próximo, talvez, que é um episódio... Ele tá mesmo na estica do Não. que eu tô vendo aqui. Ele tá esticado. Não é que ele tá na estica. Não, ele tá muito glamuroso Isso. do joelho pra cima. Do queixo pra cima, ele tá bem. Do joelho pra cima ele está glamuroso. Do joelho pra situação. baixo. Quem diria, Ele né? acha Chinelo que tá na lifestyle, praia. gente. Chinelo. Fim de ano vai chegando, né, Leandro? Mas eu sou assim todo dia, né? É.
Não, Mas nunca É meu tive assim. jeitinho, é o meu Não? jeitinho. Não, Não. de chinelo, lifestyle. Trabalhando. Só porque Não. é o último episódio, você acha Que pode, que tá na pode praia. Mas tá um veloso aqui, ó, esculachar. com a perninha cruzada. Ele Gente, assistiu- ninguém tá vendo, ele tá? Só assistiu- porque Tudo você bem. não tem medo da Mariá, É que os você fãs- acha as que pode fãs fazer o do que Leandro- quer mesmo. Mas o tênis pra festinha tá Querem? aqui, ó. O Leandro Você tem tem fã? Tem no México. No Brasil ninguém Can't quer. believe. É, mas no México. Porque tá longe e querem. Lógico. Leandro, aproveita e já É que passa os gringo é mais recadinhos. gostoso, né? Depende. A gente tem um negócio que ninguém tem. Tem. O brasileiro tem um Borogodó. calor. O nordestino tem um É o negócio. Borogodó. Não tem jeito. Só tem a beleza na gringa. Mas o sangue tá aqui. Não, eu tô aqui, falando Então, que ó. você é o gringo. Os mexicanos, as mexicanas Ah, é verdade. gostam de você Porque porque você é você é gringo. gringo. Eu sou um gringo caliente. Aham. Meu Fala Deus do céu. despacito Vamos tentar. para Hoje suas vai fãs. ser bem despacito porque eu estou com muito sono. É, então, tá bem cansadito. Não, Então por fala favor. despacito. O Natan fica levando as pessoas pro mau caminho, dá nisso. É, E eu. Levando pro Nossa. bom O cara tá caminho. correndo aí, ó. É, Que isso, difícil. Iris? Eu A gente tô tá em- gostando. Puta, vai tô vai passar gostando. isso mesmo, né? Não, Tá ainda bom. bem que vai Não, cortar ela vai muita cortar. coisa. Ah, tá. Vai, Bora, vamos lá. fala. Não vou cortar nada. É, Todo mundo de chinelo. recadinho de Você fim que tá de ouvindo de chinelo, manda, escreve aqui embaixo aqui, ó. Tô ouvindo de chinelo, tô assistindo de chinelo, escreve pra Eu gente tô. aqui. Posso pôr meu pé? Não pode. Pode. Se tiver essa envergadura, pode. A Tchotcha tá mesmo, mas o chinelo dela é um pouco mais apropriado. Olha Meu pé tá só. feito, então dá pra É pra Havaianas Fancy. fancy. Quero agradecer nossos parceiros que nos apoiaram esse ano, nossos grandes amigos. Esse ano, ó. O Serjão, da Action Research, o Laudo. O ano que vem ele vai Laudo. aprender a falar. Ah, não, né? Ou não, tem. Research. Research. Ah, mas eu tenho. Here we go! Congrats! Saiu. Vai. Ano que vem eu falo direito, esse ano Ano não. que vem você não vai ter outra escolha. O pessoal da YMC também, o Laudo, todo mundo que A ajuda. Marina, A Marina, o Lucas que vai vir gravar aqui ano que vem. Vai gravar. Então essa galera que ajudou, acreditou no Pasteur, graças a vocês também, que mostraram pra eles que é o melhor podcast de ciência do Brasil. Já foi top 10 no Spotify. Verdade. Gente, essa retrospectiva passada, não desse ano, mas tá aí. Falando pra quem nunca ouviu isso, já fomos top 10 no Spotify. Isso é uma coisa legal. Pra quem não sabe, quando a gente lançou o podcast, lá na época da pandemia, a gente foi top 10 Spotify de ciências do Brasil. Isso. E hoje a gente tá de acordo... Bom, depois eu falo. Calma, gafanhoto. Vai, Já vai diria o mestre Miyagi, calma. Vai, continua. Tira casaco, põe casaco. Vamos lá. Então, começando, você quer colunas cromatográficas? Queremos. Quer mesmo? Você sabe Oh, qual yes. coluna seu equipamento usa, As Iris? boas, né? É, eu sei que não é, É a Traiard. C18 Não, 150, 4.6, 5 mega. Pensa na Traiard. Essa aí a gente não usa. Se você não sabe qual é a sua coluna cromatográfica, antes de comprar, você vai lá, nossos amigos do Cromatografando, tem o guia de filtros e colunas. Entra lá no link aqui embaixo, aqui, põe o dedinho pra baixo aí, Natan. Aqui, ó. Isso, tá o linkzinho no início Na da verdade, é mais postagem. pra baixo aqui. É mais pra baixo, mas vai lá, assiste o podcast, depois clica no link, olha quais colunas do seu equipamento, para dar compatibilidade, para comprar o certinho, porque é caro, você não vai ser aprovado duas, para não ter troca, e compra a certa. Isso, É só estudar um exatamente. pouquinho que você compra a certa, não é difícil. Tá tudo fácil, mastigado e bonito aqui, hein, gente? Olha só. Tem episódio pronto pra isso. Ó, Exato. inaugure. Então você vai lá, descobriu a coluna, você vai na YMC América e compra sua coluna com laudo. Laudo, ó, meu equipamento usa uma Traiard, aí você ganha o laudo muito, muito. Ele sabe até já atrair. Mas se você não for Traiard, você vai lá na C18, na coluna que for, que vai Não, estar no dia. C18 não. Não, pode ser. Pode ser. Pode ser, mas não precisa ser Pode. 250. Pode ser 250, Ah, tá. 4.6, 5 mega. É isso, tem um monte de número. Você vai lá, paga a coluna, pega a YMC América, coisa linda. Tudo bem? Tudo Aquele bem. abraço. Agora, se você quer padrão, os melhores padrões do mercado, você vai lá com o Sérgio, né? Ainda ganha um copo padronizado, olha só. Você fala, Sérgio, verdade. eu vi no Pasteur, que ele não cancelou a promoção ainda. Vocês receberam um aviso, ó, não tem mais promoção? Eu quero saber se alguém não tá cobrando ele. A gente tem código de desconto? Tem. Você, Ai, você como- compra, fala, que vi no viu aqui Pasteur, no Pasteur e ganha um dá copo. desconto e o copo. Ah. o Sérgio é um vendedor, negocia, vai no... Ah, a Sei gente que- podia depois é deixar aqui, ó. providenciar um código, Aqui, ó. tipo... Pasteur SPK. 10, Pasteur 20. Ah, é. Isso, é. Não, 10% é pouco. É, aí você vai ter que negociar com o Sérgio. Aí é o Sérgio que fala, pra mim, eu dou 75% de desconto. O Sérgio vai deixar? Ano que vem, então, 75% de desconto. Com uma tentativa. Como atenta? Vamos perguntar, Sérgio, quantos por cento de desconto você tá disposto a liberar? Isso. Vai ser a meta do ano que vem. Então você vai lá, falar com o Sérgio. Sérgio, quero padrões, vamos comprar muitos padrões pro ano que vem, pegar o centro de custo fechando, já pega o centro de custo ano que vem, já estoura o centro de custo e já compra tudo que precisa. Exatamente. Certo?
E o último recado? E o último recado, tem que abrir minha cola, porque é um recado novo. Ah. Mas eu sei, mas sei de cabeça aqui, ó. Então tem mais 2 recados. A Action tá com a parceria com a Simply Systems. E olha só, bonitinho. Olha lá. O Inclusive Semplinho. apareceu até na capa do Olha último aí. episódio. É verdade, o Semplinho. É o Sam. 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 Sam Sample. Você vai lá comprar Sam. Sam. amostradores de inox. Fala, Sérgio, eu queria comprar. Tudo com Sérgio, hein, gente? Vocês já viram no pasteiro, vocês estão com parceria com a Simply System. Eu quero amostradores de inox pra fazer, não sei pra que serve, Pra tá? mostrar. Se você Sei lá, trabalha com suspensões, produtos viscosos e tudo mais, e você precisa Validação fazer de limpeza. amostras, utilize os amostradores da Sempre Limpeza, System. limpeza. São amostradores em pó, líquido, produtos viscosos e um monte de outros produtos lá que tem que eu não faço a mínima ideia do que é. É uma empresa inglesa, qualidade, a primeira empresa no mundo a fazer isso. Então, bora lá que você tem um pacote completo com a Actions. Exatamente. E o último, qual que é o último recado, Leandro? Segue a gente, né? Vamos Isso, chegar. é esse que tava faltando. Vamos chegar nos 2.000 inscritos no YouTube. E ó, esse ano vocês deixaram a desejar no YouTube, hein? Deixaram. Vamos falar aqui que o Spotify tá melhor que o YouTube. Vamos equalizar, não precisa ser melhor que o outro. É igual gêmeos, deixa os dois bons, que é bom pra todo mundo. Pô, aí Exatamente. sim. No Spotify tem a nossa carinha também. Tem a nossa Oh, carinha. yeah. Todas Senão as- eu ia relacionar que é isso, né? As pessoas gostam de nos ver, Tem, né? Tem vídeo. Tá dentro das estatísticas que eu vou mostrar. Vai chegar tudo aí. Então você vai lá, segue Pastelaria Podcast Oficial no YouTube e no Spotify. Você vai no Instagram e no LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Então você curte, compartilha a gente, comenta, que a gente responde tudo bonitinho. Faz perguntas, que vai ter episódio de perguntas, e a gente vai usar suas perguntas, tirem dúvidas, aproveita que é um canal aberto de comunicação com vocês. Certo? Exatamente, Então vamos virar certo. esse ano com 2.000 inscritos no YouTube, ajuda nós. vai. 2025 inscritos, Não, por 2.000 favor. no YouTube a gente já tem. A gente estava 2025. buscando 2.500. Isso que deixou a gente aí pra trás. Parou ali nos 2.400. Aí, ó, falta 100zinho, vai. Uau. Pega a festa, vai na festa de ano novo que você vai fazer, fala, segue aqui, segue aqui, segue aqui, segue aqui. Isso já vai tudo. E é tudo lindo, certo? Exatamente. Então, beleza, segue a gente. No Certo. Spotify você dá 5 estrelas, comenta, que a gente responde também. Você não pode ver rede social no trabalho? LinkedIn tá lá pra isso. Tem as pílulazinhas, tem coisinhas bonitinhas. Você consegue ver a Spectra e o Pastelaria onde você quiser, não tem desculpa, tá bom? Verdade. Exatamente. Então, feliz ano novo pra vocês. Ajuda a gente a atingir a meta e continue compartilhando a gente. Muito obrigado pela companhia nesse ano. E toma aí o último episódio maravilhoso. Exatamente. Vou começar esse episódio com uma surpresa que eu não falei aqui. Nem eu mas sei, que hein? o Leandro vai colocar na descrição também. Mas já começou. É que uma coisa nova pro próximo ano, mas que já tá pronta, é o nosso novo site. Ah! E link na descrição pra quem quiser, a gente vai anunciar de novo. A mas link aqui embaixo já também, hein? prova que vocês estão nos É ouvindo. isso aí. Já clica lá, dá uma olhada, comenta lá pra gente se vocês gostaram ou não, porque até o ano que vem vai ter muito conteúdo que a gente vai começar a colocar lá e isso tem a ver com o podcast também. Então, certo, Leandro? A gente tem o site novo. Bota Você o site na sua mão, trabalhou- faz assim, ó. Aqui, apresenta pra eles o site, mão de Exato. bandeja. Aqui, ó, o site aqui, a fotinho do site, o Leandro vai colocar aqui. www.spectraconsultoria.com.br. Ficou show de bola. Vai ter o espaço do blog lá pra gente conversar, vai ter o espaço pra gente trocar bastante ideia. E a gente vai trabalhar bastante esse próximo ano pra levar Tá mais lindão. conteúdo pra vocês. Acabei de jogar no Google, não fiz nada. Spectra. Tá lá. Primeiro link. Acabou. Só joguei Spectra. Indexou no Google, bicho. Tamo indexado. O SEO tá em dia, hein? Indexado, tá? Vou abrir aqui, ó. Ótimo. Site rápido, abre rápido, não pesa, você abre no celular tranquilamente, naquele site em flash. E não quebra no celular também. Exatamente. Não é um Eu site em testei no flash. celular mesmo, não É. quebra. Então vai lá, gente. Spectra Já- no seu bolso. Já vamos começar assim, então, Spectra nas primeira suas notícia mãos, do em ano, suas mãos. primeira notícia pra você que vai começar o próximo ano, você já clica lá também e observa e dá os seus comentários pra gente. Chama nós. Isso, exatamente. Bom, começamos o ano de 2024 no Spotify e no Que susto. YouTube. Eu falo, nossa, mas a gente... Não, começamos o ano de Tá bem. 2024. Começando a retrospectiva. Eu gostaria muito. Começamos a retrospectiva do ano de 2024, então. Uhum. Vamos falar alguns números primeiro e depois a gente vai começar a rever episódio meio que por episódio, tentar falar uma coisinha ou outra do que a gente falou nos episódios para ver se te desperta interesse, se você que não nos acompanhou te desperta interesse e você corre lá. Uma coisa interessante é que a gente fez o aniversário de 3 anos do podcast esse ano, ali em 21, se não me engano, de outubro. A gente estava tão corrido que a gente não conseguiu comemorar. Leandro falou para mim, "Ih, deixamos passar", mas está aqui feito como é que fala? Como eu posso dizer? A menção aqui do nosso aniversário.
Então são Parabéns 3 pra nós. anos. Coloca Nozes. Aplausos atrás. Coloca as Fogos. coisinhas aqui, Leandro, pra Firework, subindo aqui, ó. aqui nos vídeos. Tá anotado pro ano que vem, pro 4º ano, vai fazer festa. Festa entre coelhinhos voadores pra comemorar com algum vídeo, porque foi falha de caráter minha que passou batida. Tá vendo? Mas Mas tem que pôr na agenda. Vou pôr na agenda aqui, não esqueço. a gente já tá no episódio 82, então esse que você tá vendo é o episódio 82. A gente tá há 3 anos fazendo episódios ininterruptos, quinzenais, com alguns episódios que a gente coloca extra, então no meio das semanas, ou se a gente acaba fazendo algum tipo de evento específico que a gente vai cobrir, vai viajar e tudo mais, e a gente acaba fazendo. Esse ano a gente também fez vlogs, então a gente fez 23 episódios, esse aqui é o 24 que a gente tá gravando agora, e a gente fez 3 vlogs. A gente fez um vlog da nossa primeira ida no... Não, na verdade a gente fez o primeiro vlog, a gente fez quando a gente conseguiu o primeiro patrocínio. Sim. Que então a gente mudou a perspectiva de como a gente ia fazer os episódios, o que a gente estava trazendo para o próximo ano, as parcerias para a gente começar a viajar mais, inclusive, porque aí os parceiros chegaram e a gente começou a viajar mais com os parceiros, inclusive, para poder levar mais conteúdo do que a gente faz e do próprio podcast. Então, o primeiro episódio foi para falar na nova fase do primeiro vlog, né? Foi para falar da nova fase do podcast. O segundo vlog foi a nossa primeira experiência no México, que a gente foi acompanhar a Feira Analítica do México. Comeram formiga, Nossa. comeram uns A negócios segunda muito loucos. Foi a segunda experiência nossa no México, É. mas foi a primeira vez que a gente foi fazer a Feira Analítica lá. Ah, isso. E é Feira Analítica mesmo, né, o nome, né? É a mesma feira que acontece aqui no Como Brasil. se chama a isso em parece- espanhol? Não, o quê? Standard. Feira analítica. Feria. Feria? Feira. Analítica? Sim. E aí a gente lá... Espanhol pode ser tão chato às vezes. Lá a gente acabou conhecendo várias coisas diferentes, porque a gente não tinha... A gente já tinha visitado algumas coisas, alguns clientes, mas foi legal ver estar num evento como a Feira Analítica, porque ela é muito parecida com a nossa do Brasil, só que, claro, numa outra cultura. Então, putz, a gente... Expo Pharma. Não é Analítica, Feira Analítica, é isso Expo mesmo, Pharma. Mas é o mesmo conceito. E aí todas as grandes marcas estão lá e tudo mais, e foi bem interessante. Que a gente Não, e vocês pôde- expuseram coisas, fez né? nossas Vocês Sim, não foram nossa só lá produções. como... Nosso primeiro stand, Aham. parceria com a A CTR. gente, inclusive, nunca teve stand aqui no Brasil, mas a gente fez stand lá. E aí a gente fez 2 apresentações, inclusive, também. E aí a gente reviu grandes amigos que também estão aqui no Brasil, que acabam viajando também pra lá. Foi muito legal. Aí sim, comemos formiga. Passaram calor. Passamos calor, como Nossa. sempre. Nessa O viagem, Nathan passou inclusive- mal pra variar. nessa viagem, inclusive, estava tendo uma intoxicação com água. Puta, todo mundo acabou passando um pouco Eu não mal. passei, não. Só não. A gente teve a felicidade, eu não sei se a gente contou isso pra vocês, mas a gente foi jantar em um dos restaurantes mais altos do México, que ele é rotatório, daqueles... Giratório. Nossa, É, gente, vista não panorâmica. Deu nada? Dá Dá, tontura. dá barato? tontura, Dá barato. É uma loucura. E ele é muito alto, assim, tipo, sei lá Gente. quantos andares que a gente foi. É bem alto, assim, porque ficava do lado da onde era o evento. Então a gente Era só acabou não olhar indo. pra janela, né? Você não podia olhar pra Não, pra você não frente. podia. Porque. Você tinha que fingir que você tá, tipo... Você É. tá aqui, ó. parado É. aqui. O Se céu você tá olhar, girando ali fora. Tá era bom. estranho. Ai, que horror. É bem Mas foi estranho. interessante, foi uma experiência legal. E aí, se você quer ver mais um pouco sobre isso, vai lá no vlog do México que a gente gravou. Inclusive, o Leandro foi com a gente pro aeroporto. Mano, que loucura. Aí eu virei pro Leandro e falei assim, Bateu Leandro, em vai casa com a gente. 4 horas da Bateu em casa 4 da manhã, até um pouco antes, 4 da manhã. Ele falou, não, vou com vocês, vou cobrir, depois eu volto e tal. Eu falei, beleza. Aí na minha inocência, a gente ia chegar no aeroporto vazio. E aí o Leandro com câmera, tipo, com as câmeras profissa, né? Que nem Ai, aquela que os só segura aqui, ó. aparelhos, né? Só Ai, vai. meu Deus. O povo achando que a gente era famoso. Ai, mas a e gente aí é eu muito olhei e falei, famoso. Leandro, Mas zero seu não precisa gravar isso, vai pegar mal aquele. Não sei o que, ele meteu o clique aqui, ó, e não me falou, não, nem tô gravando, vamos ficar aí. E tipo, ele ficou com a câmera assim, ó, de frente, assim. E Só vocês que- Falando E eu besteira. entrando na falando mal de fila. todo mundo. Deve ter muito Não, corte. Não, eu entrando na fila tal, e ele acompanhando a gente na fila, e eu falei, pô, Leandro, não sei o que, nananã. Aí depois que eu me toquei que ele já tinha gravado, aí depois a gente fez uma mensagem e tal. Aí, tá vendo? Tava mó lotado e eu fiquei mal envergonhado, porque todo mundo fica olhando quando você tá Com certeza, com né? uma câmera gigante assim, e a gente não é nada. Global. É celebridade. global. Fala, É. temos um podcast, Quase segue lá. isso. É, É isso, tem que falar isso. foi divertido. E aí, depois, né? Porque na hora foi... Na hora você ficou roxo, assim, você fala, onde eu enfio minha Baixa isso aí, cara? cara, baixa isso aí. É. E depois o último vlog que a gente fez foi quando a gente anunciou a segunda parceria, que foi a da YMC também, que a gente recebeu eles aqui, a gente passou um dia com eles, discutindo como que a gente ia fazer as coisas.
E depois a gente acabou gravando o episódio com eles também. Inclusive, foi legal que o primeiro episódio que a gente fez de vlog, eu acho que o Leandro gravou a gente discutindo coisas aqui também. Não sei se você lembra disso. Não, porque o primeiro vlog foi quando você... Putz, agora eu me confundi, eu não sei, porque Não, eu sei que vocês acho que foram jantar e tal, mas Isso, teve o mas foi segundo... depois. Então, mas eu acho que talvez esse que a gente gravou foi... Que eu estava aqui, foi pro segundo vlog. Será? Estudei pra esse episódio Eu hoje acho já que- esqueci. Não, eu acho que foi o primeiro vlog que a gente fez, e aí a gente fez Talvez porque a porque eu gente tava faz meio um bate-papo antes confusa. de gravar o episódio aqui, e aí a gente tava discutindo outras coisas, a gente foi pra lousa discutir e tal, e o Leandro tava aqui e já captou tudo. Então, se vocês quiserem ver um pouco do nosso dia a dia, quando a gente viaja e tudo mais, vai lá e confere os vlogs. Vai ter mais vlogs, a gente acabou viajando relativamente bastante esse ano, né, Maria? A gente foi... Temos em nossos arquivos alguns Temos nos nossos vlogs. arquivos alguns vlogs que a gente ainda não soltou. Claramente vai ser vlogs de coisas que a gente já fez há um tempo atrás, mas como a gente tinha o deadline para fazer e entregar outros episódios, os vlogs acabaram sendo postergados, mas a gente vai soltar provavelmente. Tem um vlog muito importante do evento da LASDA, de purezas farmacêuticas, que a gente fez em Brasília esse ano, certo? E aí a gente vai soltar ele em breve, ou talvez no começo do ano que vem, talvez um pouquinho mais pra frente, mas vão ter mais vlogs no ano que vem, se tudo der certo. Depende do Leandro em viajar, né? Ano que vem vai ter vlog, vai ter blog, vai ter... Vai ter bastante coisa. Todos os vlogs da Eu preciso vida. aprender a fazer mais vlog, porque eu levo a câmera e aí... Pelo amor de Deus, precisa, viu? Eu não tenho Precisa e tempo. muito. E aí eu tenho que ficar pensando como que eu vou fazer o vlog, atender as pessoas e aí fazer as reuniões. Deixa aí... tudo no online, assim, ó, Eu não depois o consigo. Leandro... vai Leandrinho, dar certo. corta. Vocês Vai podem dar comprar certo. uma Isso. GoPro, colocar É, na testa. testa. E só vai. Eu comprei tem, já. tem. Mas ele filma o Pô, céu. aí Ele, não tem desculpa mesmo. Ele comprou. ele filma o céu. Ele Igual filma o cara que vê céu. um trem lá na Inglaterra, o cara bota aqui, ó, aí só fica o narigão do cara aqui, assim, ele... Oh, e passa o trem. Bom, mas dito tudo isso, então a gente fez 23 episódios, esse é o 24, 3 vlogs. Dentre os episódios, antes da gente falar especificamente dos episódios, a gente tem tanto na plataforma do Spotify e no YouTube, todos os episódios vão para as duas plataformas, só os vlogs que não foram para o Spotify e ficaram só no YouTube, porque tem muito mais contexto de... Comporta, né? Não, tem muito mais contexto de visualização, vocês precisam ver. Não é uma coisa muito interessante para só ouvir, porque vocês vão ver coisas aleatórias. Então, o interessante é você assistir lá e compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês quando a gente viaja, dentro do avião e tudo mais, enfim. E aí, esse ano foi um ano interessante que o Spotify retomou, voltou o que o YouTube cresceu nos últimos anos. O Spotify, assim, cresceu pra caramba. E agora a gente tá muito parecido com o YouTube em seguidores. Então, nos últimos anos, o Spotify tinha uma diferencinha entre número de seguidores pro YouTube. O YouTube sempre foi a nossa plataforma em que, aparentemente, o nosso público mais consumia os conteúdos. Mas agora parece que não tá mais tanto assim. O Spotify tá chegando lá. Então, esse ano a gente teve quase 15 mil visualizações ao todo no YouTube e a gente teve mais ou menos 6 mil downloads no Spotify, o que foi bastante comparado com o que a gente viu nos anos anteriores. E aí, o que eu acho muito interessante, mais uma vez, é que o gênero masculino e feminino, ele muda de acordo com a plataforma. Então, o gênero feminino ele é dominante no Spotify. 60% do nosso público do Spotify são mulheres. Só quando a gente vai para o YouTube, 25% só são mulheres. 25%. Curioso, né? 74% são A mulher tem homens. a questão da audição boa, assim. O Pode homem, às ser. vezes, É que quer o mulher é mais visual. ocupada, e vai ouvir no podcast fazendo outra coisa. Homem vê no YouTube porque não tem nada pra fazer, né? Pode ser, né? Pode Isso ser. é verdade. Todos A mãe tá lá, entendeu? Se Pode o ser. Leandro disse, é verdade. E a idade de Faz quem nos sentido. ouve... Tem lugar de fala, né? A idade de Só quem coloca nos o ouve, fone e vai. majoritariamente, é ali do 35 a 44 anos, o que faz sentido para quem tá dentro da indústria farmacêutica, Sim. trabalhando, se formando e tudo mais. Eu tentei ser leve, tá? Mas aí você trouxe um gancho muito pesado. Nos países que mais nos ouviram também, com certeza o Brasil continua sendo o principal, inclusive é por isso que a gente faz o episódio em português. Ai, Brasil! Entretanto, porém, contudo, todavia, não obstante, esse ano teve episódio em inglês, Teve mesmo. certo? Depois a gente vai falar sobre isso. E teve já episódio gravado em espanhol. Gravado, que a gente já ainda tem coisa não aí fez. pra sair. Tem episódio em Sabemos espanhol, tem. isto. Sim, por supuesto. Interessantemente, o México não é mais nosso segundo país mais ouvido do podcast. Como Os Estados Unidos passou
Agora o segundo país que mais nos ouve. Deve ser o os Gabriel. Estados Unidos. Olha! Pode ser o Gabriel, É, de com verdade, certeza. que mudou. E aí ele deve botar pros amigos ouvindo a mesma coisa. Tio O Sam. Reino Unido é o terceiro agora. Reino Unido está em terceiro. Tava lá, Ai, tô lá. É por causa da chat. É por causa do episódio em inglês. E o pessoal Pode da ser por Lasa causa que do tá lá inglês. vendo a gente. E aí, a Alemanha depois. Minha irmã, certeza. Então, falou, vou ver a minha irmã ali, assistir um vou episódio. botar saudade. E depois o México. O México Um amigo está de em vocês, quinto né, também colocado tá lá. em episódios vistos no ano. Eu tenho várias amigas na Alemanha. Acho que... Mas isso quer dizer, isso significa em 2024. Se a gente pegar desde o início, aí o México está em quarto. Os Estados Unidos passou e aí o UK passou também. Mas aí a Alemanha fica para quinto. Mas nesse ano, o México caiu. Miriam, México tá em quarto, tá em quinto, Miriam. Precisamos subir ele de novo para segundo. Pra falar esse espanhol. É, Maria, Miriam, com você. Não. Por Miriam, favor. A Miriam já fala português. Miriam compreende muy praticamente. bien. Sim, sim. Português também. Sim. Compreende muy bien. Habla no mucho. Habla qualquer coisa. E mais interessante que a gente atingiu 15 novos países esse ano com o Spotify. Então, mais 15 Caraca. novos países ouviram pelo menos uma vez e fez algum download. A gente pode pôr uma meta para ano que vem de ter pelo menos um... Um país novo por vez. Não, um país não. Pelo menos uma ouvida em todos os países do mundo. Ah, Acho não, que- aí é... Eu acho que você tá sendo A sua meta tá meio alta. Calma, calma. Pô, a gente é bom, mas, pô... Gente, Exato. E o nosso tradutor em inglês, a gente não tá fazendo? Tem. Se as Tem. pessoas ativarem closed caption, eles podem colocar. em Ah, é qualquer verdade. A pessoa que... é que aí tem que ser do YouTube, né? É. É, só E mais um número interessante é que na questão do Spotify, 93%, quase 90% do Spotify são pessoas que ouvem pelo Spotify, que são os principais, né? Que a gente tem o nosso principal público, mas 3% da Apple, ou seja, ou poucas pessoas ouvem Apple, utilizam Apple como uma plataforma de streaming, ou a gente tem muito para crescer ainda em quem não ouve na Apple. posso fazer uma parênteses? É. Eu prefiro Spotify. Eu já também tive prefiro Apple, Spotify. Também. assim, nada Eu só contra, uso Spotify. mas é. Eu também uso o prefiro. terceiro. Eu acho meio que- confuso ali. YouTube Music. Ah, tá, verdade. Mas aí você vai pra turma do YouTube que tá aqui também. Sim. Mas você vai pra turma É, do mas YouTube. eles não se comunicam muito bem. Não. Spotify é bem São didático, diferentes. E por fim, falando de número geral, deixa eu ver se tinha mais uma coisa que eu esqueci de falar, que eu pensei em falar aqui de número geral, mas daqui a pouco eu vou lembrar e eu passo. Sim, números gerais. Tchatcha participou de 3 episódios. Aí tem os números, então vamos voltar aqui. A mesa está composta. A Iris ganhou o prêmio de a maior participante convidada Of course. desse ano aqui. Dos 23 episódios que a gente gravou, ela participou de 8. Você tá contando esse? Não, então são 24, 9. Então tá aqui. Caraca, mais E a de um terço. Tchatcha participou de 4, apesar de estar longe. 4 não, 3. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Ah, esse é o 4. E, inclusive, os que a Tchatcha participou, 2 deles, dos 4, Tá não fora. 3, foi com a Iris. Foi mesmo. As duas estavam Nossa. juntas. Vejo uma tendência. E dos 3, 2 deles foi top 5 mais ouvidos. Ó, Tchatcha. Caralho, você é famosa demais, hein? Ah, tá. Caraca! É que essa dupla linda, Exatamente. maravilhosa. Não é só um rostinho lindo Não, nessa não, TV. não. Não é Temos só um rostinho. conteúdo Definitivamente Temos não. conteúdo, temos É conteúdo. muito conteúdo and... and muita beleza. E aí, o que é interessante é que eu fui separando os episódios, porque isso tá dentro da proposta pro próximo ano, que depois eu conto pra vocês que a gente vai agrupar os episódios. Eu fui separando os temas e as categorias do que a gente gravou esse ano. Pra gente ver o que a gente mais falou, o que a gente menos falou, o que falta falar. Porque muitas pessoas estão sugerindo coisas, inclusive pra gente no Instagram e no próprio YouTube. E aí eu falei, vou ver o que a gente gravou. Posso chutar o Pode primeiro chutar. colocado? Ah, esse vai ser fácil, É, eu acho. estabilidade. Estabilidade Eu coloquei como always. degradação e estabilidade. Ah, Mas esse ano sei. a gente Se deu juntou, muita... degradação e A gente deu estabilidade. muita atenção em degradação e estabilidade porque saíram muitos papers sobre isso, Sim. papers importantes, e tinha as RDCs também. Sim. Então a gente gravou 8 episódios com o tema de degradação e estabilidade. E dentro de degradação e estabilidade tem predição, tem estudo de degradação forçada, tem Balanço estudo teórico. Temperas de por exemplo, pico. É isso, então tem tudo. Tudo Então isso. 36%, 35% que a gente gravou esse ano foi de estudo de estabilidade e degradação forçada. bom, faz sentido. Qual foi o segundo tópico mais Segundo. falado que a gente falou então? Você vai saber. Ah, É óbvio. Também acho. É, cinética? Não. É... Sua vez. Parte de cromatografia. Não. Validação. A validação analítica. Não. Não? Gente,
O que a gente mais faz na Nitrosaminas. Spectra? Nitrosamina. Foi o segundo tópico mas que a eu gente tava mais entendendo falou. que tava dentro do conjunto aqui de impurezas. Não, degradação. Impurezas não Nossa, é que degradação. Corta, corta, vergonha. volta, pergunta de novo. Pergunta Vai de cortar, novo, vai pergunta de perguntar. novo, E agora? Vai, não, faz. Não. Eu vou fazer feio. Comparecendo no RH. O Atenção, RH tá senhores, aqui. comparecendo no RH. O RH não tá Não, ouvindo, ele mas eu tá vou- de fone. Calma que eu vou fazer pergunta. Não, eu vou Tá, fazer de mais novo, perguntas. Não, tá. de novo não. É a Nitrosamina. terceiro. O terceiro mais ouvido. Validação. Validação aí. Não, Não. vocês já falaram. Eu acabei de falar? Você acabou de Você falar. acabou Cromatografia. Cromatografia. Isso. Aí agora o quarto pra frente eu vou falar, não porque aí importa, já né? tem É só- dois, só um, os dois, três primeiros lugares São que- poucos episódios. que Na importam. verdade não. Desculpa. medalha de Calma, bronze. calma. Eu não coloquei na ordem. Calma. O primeiro foi a degradação, Ah. que a gente falou. O segundo tópico foi ciência, de modo geral, porque a gente, no começo do ano, a gente foi fazer visitas. Ai, e a gente- Ribeirão Preto. Ribeirão É Preto. verdade, então, isso é exato. verdade. São E a os gente primeiros, recebeu bastante convidado no começo do ano. Inovação. E, gente, mais uma vez, a gente não conseguiu fazer grandes... fazer como a gente fez os outros anos de entrevistar um monte de gente, visitar as pessoas, tanto como a gente fez no começo do ano, em Brasília, isso caramba, porque eu e a Maria viajamos muito esse ano, a gente vai falar disso. Não, a e gente aí não uma conseguiu ficar próxima aqui. novidade que eu já vou falar agora, que vai surpreendendo todo mundo, que eu acabei de decidir mesmo. A gente pode colocar outras pessoas para socarem o podcast. Não, né? isso já... Que isso não tá, só a gente. Isso tá na pauta. Que inclusive teve episódio aqui esse ano. Teve episódio. Porque a gente já tá Outras. praticando. Já tá Tem praticando a troca. Passo Somos, bastão. somos estagiários do podcast, Pastelaria, exatamente. Né? Exato. Então, o Agora primeiro já foi tá- degradação, estabilidade. O segundo foi ciências e Ciência. inovação, porque envolveu vários outros tópicos e assuntos. impurezas, Aí o terceiro, de nitrosaminas. fato, foi nitrosaminas. Nitrosaminas. Aí depois cromatografia. Alright. Impurezas, e aí aqui, quando eu falo impurezas, é impurezas não Não mutagênicas, mutagênicas, que a gente importante. falou, foi bacana. Foi. Labs, Nossa, vocês sim, fizeram um episódio de Labs bem estourou. bacana aqui. Ele quase bateu ali de chegar entre os top 5, mas acabou ficando de fora. E por fim, atualidades, que entra, por exemplo, agenda regulatória, que a gente acabou falando sobre isso e tudo mais. E o que vocês foram pra Brasília, né? Isso, exatamente. Então, Novos guias entram em atualidades? Não. entrariam se a gente tivesse feito, mas é que a gente fez mais de modo geral Gente. com os endpoints, né? Então a gente acabou Mas eu sei, ó, colocando- eu Foi ia daqui degradação. do que eu estudei, por que você exemplo, estudou? QT14 é um novo guia, é Ah, atualidade. sim. Eu coloquei Esse aí tem validação. como- Validação. tem validação. Eu coloquei como ele cromatografia vai- validação. Vai em cada canto. Isso, exatamente. Então, assim, de modo geral, a gente fez muitos episódios de degradação, cromatografia, nitrosaminas, impurezas não mutagênicas, labs, validação, e aí a gente fez sobre ciências. E aí a gente começa, então, falando de cada um deles um pouquinho pra gente ir na ordem cronológica. Só lembrando, os top 5 aqui. Vocês querem que eu fale os top 5 agora? Ou Oh, no yes. final? Sim, top 5. Pode falar. O episódio mais assistido foi de validação, como a Maria falou. Então, Caju, parabéns. Maria não, a Iris. A Iris, Caju. O Caju me mandou mensagem esses dias. Vai ter retrospectiva? Eu falei, vai, ele. Qual foi o episódio mais assistido do ano? O seu, meu querido. Tá aqui, aí eu mandei a fotinho pra ele lá. Que, inclusive, foi o mais Parabéns. assistido. Validation. Foi o mais not assistido easy. tanto no Spotify como no YouTube. Então, o mesmo. Porque aqui eu não diferenciei. Na realidade, aqui eu tô pegando mais do Spotify do que do YouTube. Porque no YouTube eu deveria pegar as datas específicas para analisar em pontos específicos. Porque o primeiro que eu coloco vai ter mais tempo de visualização do Sim. que esse que a gente tá colocando agora. Precisava Então, eu peguei ter só do YouTube uma certa um prazo de limite. Na primeira semana, segunda semana, enfim. Então, separando as duas plataformas, o do Caju foi o mais assistido, tá? De modo geral. O segundo episódio era pra vocês saberem... Putz, esse segundo episódio, que é o mais... a gente tá com cola. Você tá com a cola? Acho que a gente tá. Esse episódio que foi o segundo, mas eu não esperava que ele fosse o segundo, eu esperava que ele fosse o terceiro. Mas ele sendo o segundo, foi o de degradação, a origem da 53 que a Tchatcha fez. Fez eu, você e a Tchatcha. É verdade. Eu acho que você não tava nesse Não tá episódio, aqui, nessa... Não é nesses. Você não tá com a cola, então? Não estamos com a cola. Eu sabia que não. É a Não, cola eu do sabia- Leandro. A sua cola é outra. Ah, só preciso tirar essa minha 5 que é e outra. passar. É verdade. Você atualizou a cola. E esse episódio foi o episódio que a gente contou a origem da atualização por causa do Do estudo, artigo dos estudos a necessidade do estudo de degradação forçada. Maria é Solução Solução para pra produtos predição sólidos. de estabilidade de produtos sólidos. Exatamente. Isso mesmo. Eu tava E esse- nesse.
Então, eu não sei se você tava Tava. nesse. Estava assim? Aham. Que Vamos episódio ver. que é? O que eu não tava teve era um que pureza eu tava de, sozinha. balanço de massas. Ah, é verdade. Você tava nesse. Ele estava então assim. tá certo a nossa Então cola. tamo bem. Então aí ele estava nesse Tá aqui certo, também. tá certo. Troca de lugar aí, que É. eu conduzo o episódio. Você tava nesse. Não, mas teve um que eu fiz sozinha, mas... Aí o balanço de massa. De Balanço balanço de de massas, massas. é. Aí olha pra vocês verem como é interessante, porque Verdade. o primeiro foi validação e depois os dois próximos Estabilidade. tem a ver com estabilidade. É. E aí o Ah, terceiro. faz sentido, né? Se a gente fez mais Mas, relatório. mas não faz tanto sentido assim, porque aí o quarto é o de cromatografia que a gente fez com o Lucas, da YMC, Ah, sim. que é um tema que todo mundo quis saber, as principais Uma tipos galera de que uso tá das ali colunas. dentro do laboratório deve estar tudo ali fazendo em paralelo. Ó, tô Sim. validando, tendo que ver a coluna que eu tenho que fazer, tendo que fazer o estudo de degradação, quais são as condições, qual é o meu balanço de massa. Próximo, logo deve ser o de pureza de pico, que uma hora vai... Então, aí Chegar. o de preço de pico, ele não apareceu diretamente tanto, porque aí tem a questão da publicação, mas ó, Exato. o produto de degradação RDC 53, que a gente está falando que foi o segundo, ele foi publicado em abril. Já o balanço de massas, que é o que eu esperava que fosse o segundo, foi em setembro. Então ele demorou. foi Ele tá mais muito bem, visto foi muito bem. do Em menos que tempo. em menos tempo, exatamente. Aí a coluna cromatográfica também, e o quinto foi a agenda regulatória, o que me surpreendeu bastante, mas faz todo sentido. Faz. É, Tá preocupado, né? Exatamente. E aí, provavelmente, o balanço de massas, a pureza de pico vai chegar aqui. Não, o balanço de massas já tá, mas a pureza de pico vai chegar também, porque é um assunto que acabou sendo bastante discutido. Nesse sentido, a gente falou os top 5, mas vamos começar agora do começo, Bora. pra gente falar dos primeiros episódios. Ah, e o de padrão analítico aí foi o sexto. Você acredita, o Sérgio? Sérgio famoso. Ele colocou a família toda pra... Não é Serginho, não, gente. Sérgio. Serginho. A gente começou o ano do podcast com Pessoal. o evento que a gente estava fazendo, as gravações que a gente acabou indo lá para Ribeirão Preto para gravar com a galera. A gente estava numa época que a gente queria entender mais sobre inovação, a gente estava discutindo mais oportunidades de startup, falando um pouquinho mais sobre as pessoas que saem da academia para empreender e tudo mais. E aí a gente acabou indo em loco lá no Supera Park, que é dos grandes nichos assim, de desenvolvimento de startups de ciências do Brasil, principalmente porque está muito vinculada com a USP de Ribeirão Preto. E a gente já tinha feito o nosso último episódio do ano, antes da retrospectiva do ano anterior, tinha sido com o Betão, que arrasou, foi um episódio sensacional para falar da Inova USP. E aí a gente acabou começando o ano falando sobre como que seria a ponte entre a academia e a indústria, né? E aí a gente falou com o pessoal da Supera Park, o Saulo e o Eduardo. Foi um episódio muito bacana, eles falaram muitas coisas, inclusive nos convidaram pra gente ir lá, gravar lá, só faltou tempo, né? Mas a gente saiu de lá com muito conhecimento, inclusive conhecendo um pouco mais sobre como eles criaram o projeto, como eles fizeram a estratégia de trazer as pessoas da universidade e dar uma oportunidade de empreender e desenvolver, quanto tem de investimento, quais eram os próximos projetos que se concluíram. Eles acabaram, no final do ano, acho que em setembro, se não me engano, eles inauguraram os containers, tinham mais quantidade de container no espaço, teve lugares que foram entregues para CROs, teve CROs, acho que foram 10 CROs contempladas com um espaço gigante lá no Supera. Posso estar falando o número errado, mas eu lembro que teve bastante coisa. Então foi muito bacana. Em seguida, a gente fez a Agenda Regulatória 2024, que foi o que bombou, que deu super certo. Muitas pessoas interagiram, mandaram mensagem, porque surgem várias dúvidas, né, do que vai acontecer e tudo mais. E a gente vai fazer uma também em 2025, também, certo? Que a gente vai fazer provavelmente nos próximos episódios para vocês acompanharem. Vai fazer um react, na real. Não contei para vocês isso. Eu e a Maria vamos abrir a agenda regulatória aqui na tela. Ixi. E a gente vai Fazer ler na hora? junto e Vai fazer ser na toma na cuidado, hora. hein, fazer um pessoal. react. On Você time. tá duvidando da nossa capacidade Vamos fazer um react. de interpretação imediata? Vai ser divertido. Legal que ele eu avisou acho que agora. vocês Agora que eu tô vão sabendo que eu vou... overreact. Mentira que o A Leandro gente já vai sabia. over. É tipo tradução de Oscar, essa é a sabe? preocupação. Essa é a né? preocupação. Vai ser tipo tradução no Oscar. O Leandro já sabia, ele faz charme. Foi ele que deu a ideia. O terceiro... Foi? Nossa, a gente é muito artista, né? O terceiro episódio... Oscar, tô falando. O terceiro episódio... a gente- Voltamos pra Ribeirão. Voltamos pra Ribeirão e a gente teve a Foi e felicidade voltaram, de- né? Exatamente. A gente teve a felicidade de Bate e volta. entrevistar uma grande amiga, uma parceira, que é a Maravilhosa. Lignoflora, Inspiradora. que é uma das primeiras CROs assim, que a gente conhece do ramo da indústria farmacêutica. Que passou Dentro do que a pelo gente Inova, faz,
que passou pelo Inova, Tá no Supera. passou pelo Supera, saiu do Supera, voltou no Supera. E hoje foi, acho que, a primeira empresa que construiu o primeiro laboratório lá, num espaço de 1.000 metros quadrados. A gente foi na inauguração também. É gigante, é lindo. É muito bem feito, muito bom gosto. E aí ela compartilhou a história dela com a gente. A gente sabia de partes, a gente não sabia de tudo. De viver o parte. A gente viu parte também. E foi Conhecemos muito interessante, muito divertido. Se você que está na fase de terminar um doutorado, terminar um mestrado, tem uma ideia, de qualquer área que você seja, no sentido prático, aplicado, e quiser saber um pouco mais de histórias de pessoas de sucesso, como eles fizeram, esse é o episódio que você tem que assistir. Episódio 61. Exatamente. Exato. Desafios de uma serial. No Brasil. Como inovar na indústria farmacêutica. E aí vem, logo em seguida, o episódio mais assistido do ano, que a gente estourou aí, né? Foi E com a nossa convidada mais frequente depois da Iris. também, né? Não, tirando não, o nosso eu não time sou Spectra, convidada, A Iris é convidada, ele é de casa. A nossa convidada mais frequente aqui, que já pode até pegar os boletos, Tá né? quase Pode lá. vir assim, já pra integrar o time. Ela tem 3 episódios? 3 2 episódios, se não me engano. Caraca. Professora Márcia. Professora Márcia. Ho, 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 professora Márcia. E, É ano novo. e o... Feliz ano novo. Tchim, tchim, professora Márcia. Faz isso, você tá com café, com chá aí. Ó. Cheers. É. Sim. Não. Não, pra Unicamp não, desculpa. É verdade. E aí a gente falou sobre o ICHQ14, algumas atualizações, falamos um pouco sobre a QBD. Já antecipo que esse ano vai ter coisa, no próximo ano vai ter muito mais coisa de AQBD aqui, certo? mesmo. Vai ter o webinar que está sendo programado. Vai. pra se Gente, fazer. assim, ó, pelo amor de Sujo da Nossa vida. Senhora, vocês... Eu não sei o que fazer mais pra vocês entenderem o quanto isso aqui é game changing. Vai mudar a vida de vocês. Escuta o que eu tô falando. O povo não acredita em mim. Eu não sou profeta. Não sou. Não tenho bola de cristal. É só indo no óbvio mesmo. Então, assim, foca em QBD e AQBD, que a vida de vocês vai ser melhor, vai ser mais profunda e vai ter menos retrabalho. Pronto, falei. Vamos aí, esse é o último recado do ano pra vocês aprenderem. Puta. E nesse episódio a gente Pega ainda e solta falou a caneta, né? Meu, Bom. 2 horas de episódio de 2 AQB, horas e pelo 12. amor de Deus, né? A gente falou- Fora os outros que a gente já tem com o professor Mas a Márcio. gente falou não só de Q14, mas a gente falou de Q2 e R2 também. Exato. Foi muito bacana esse episódio aqui. Inclusive, teve muita interação com o pessoal do Spotify. Eles mandaram um monte de perguntas. E, putz, a gente cobriu, assim, os conceitos básicos de AQBD. Aí cobriu os conceitos básicos também de design de experimentos, de planejamento experimental. Aí cobrimos outros parâmetros específicos do AQBD para falar quais são os parâmetros que são CQAs, quais são os parâmetros que você deve pensar ou não quando você está fazendo planejamento. Foi muito bacana mesmo e vai ter mais assuntos sobre isso esse ano. E se você é um usuário de Fusion, eventualmente você foi convidado para o melhor evento do ano desse ano, na verdade. Então maneiro. Que fizemos aqui presencial para convidados seletos e VIPs em São Paulo, que foi um eventão. Exatamente. E Que a gente não foi convidada, no caso. Eu também não fui. Tá vendo? Pois é. Eu tava muito distante. Eu Tinha vou que pagar sempre uma guardar passagem. isso No coração. no coração. Você é usuária de Fusion? Sim, sou da Spectra. Não, você não é usuária. Ah, eu sou fornecedora. Fornecedora. Tá, a gente vai ter que abrir um laboratório, então. Provavelmente. Ai, Jesus. Não, E depois isso é a confusão, gente não. Voltou pra pra Ribeirão Ribeirão. Preto. Foi de novo, voltou de novo. 3 horas de carro, ida e volta. Isso. Chegou lá de novo. Exatamente, para falar sobre métodos alternativos ao uso de animais. Foi a primeira vez que a gente fez um episódio falando sobre isso, Né? que é um assunto que a Eleven gente fala Science. bastante internamente, que a gente gosta. A gente falou outras coisas aqui ao longo do ano que também poderiam ser encaixadas em métodos alternativos, mas foi a primeira vez que a gente falou de fato, inclusive falando sobre experimento celular com o pessoal da Lab Science, com a Franciane e com a Nayara. Foi super bacana. A gente não conhecia elas pessoalmente, então só por call e Só por- online, né? só online. Então foi muito legal. Foi muito bacana recebê-las, ouvir as histórias delas também. A Lab Science é uma empresa que está se desenvolvendo lá também no Supera, então fazia parte desse ecossistema. E foi bem bacana da gente trocar ideia. Esse próximo ano, provavelmente, vocês vão ouvir muito mais coisas sobre métodos alternativos de uso de animais aqui no podcast. Não necessariamente, talvez, comigo e com a Maria aqui, pode ser outras pessoas aqui como hoster, mas isso aí. vocês vão ouvir bastante coisa sobre isso.
Acho que a Bom, diferença tá muito bom. que, assim, por mais que você tenha falado, né, que a gente discutiu sobre outros temas também sobre métodos alternativos ao uso de animais, acho que o que tem de diferença é que normalmente a gente fala sobre métodos in silico, né, que é a nossa expertise. Mas nesse episódio, principalmente essa empresa, né, Eleven Science, ela tá principalmente, ela é especialista em estudos in vitro. Isso. Celulares. Celulares, principalmente aplicados a Permeação. produtos tópicos. Isso. Permeação, que ele Isso. ensinou bastante. Então foi bem bacana. E aí depois disso a gente entrou no primeiro vlog, que foi a nova fase, foi para anunciar a parceria com a Axios, de fato. A gente anunciou a assinatura do contrato. O Sérgio levou a gente para jantar, para comemorar. Foi bom, Até o Leandro, até o A Leandro. comida tava boa. Era uma comida. Ele quis levar a gente no restaurante. italiano. Não, mas Masterchef. Masterchef. e Da tal. vencedora do Masterchef. Isso, exatamente. Mas eu não sigo, não conheço essas coisas. Com mulheres. Mas eu sabia que era. Logo em seguida, nesse meio Aí, período ó. de ano, que já tava no meio do ano, a gente tava aí nesse meio do ano, a gente falou, assim, Aí, ó. tava o assunto tava bombando, que era nitrosaminas. Aham, continua. Me atrevo a dizer que o CPCA tava começando a ser muito discutido. CPCA resolve tudo, CPCA resolve tudo. E a gente acabou publicando porque a gente já tava discutindo sobre isso, sobre métodos de read across. E aí, sem a gente combinar, a gente acabou publicando, discutindo isso sobre um paper que foi publicado pela LASA. Sim. E na semana que a gente publicou, eles anunciaram o Acrostic, Sim. que é um software que eles utilizam para fazer método de read across de nitrosamina. Então, Que o paper foi baseado, que inclusive... o paper foi baseado... nesse- Na verdade, o software, a base do software é o paper. É o paper. É. Então, se você um dia quer saber um pouco mais sobre o acrostic, você tem que ler esse paper. Ele não tá, o acrostic não é 100% do paper, na verdade é mais. É mais. Porque eles colocaram No mais paper coisa. a gente O paper é focou bem sobre novo. nitrosamina, né? Mas o Exatamente. Acrostic, ele é um novo software que nos auxilia a escolher o melhor análogo como estratégia de read Read across, across com que uma não série de considera fatores. só similaridade estrutural, né? Exatamente. Considera também propriedade físico-química, também semelhanças tóxico-cinéticas, de uma forma que envolve diversas... Holística. Uau! Dá um match ali, Pensei ó. aqui. E vai. Propor de fato qual que é o melhor Melhor. análogo, baseado em todas essas características que realmente influenciam na eventual toxicidade do Exatamente. composto que você quer avaliar. E nesse episódio teve uma coisa que, assim, eu me orgulho muito Ah, de dizer que foi onde surgiu o nosso quadro Papeando com o Papeando. Spectra. na verdade, foi um dos... É verdade. Foi é o primeiro. verdade, foi o Surgiu de uma... Na verdade, uma forma errada de falar, que na verdade eu ia dizer que a gente ia papear Papear. e de repente saiu um Papear. papear. Falei, nossa, é perfeito. Lembrando que o Gabriel que tava nessa mesa com Eu você, ia né? falar isso Tchim, agora. tchim, Gabriel. E aí foi a nos- te dúvida. esperamos. Ho, 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 aí, ó. É, ho, 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 Gabriel- tchim, tchim. O Gabriel, ele tava na mesa ou ele já Tava, tinha ido? tava. Tava Não, na ele ainda mesa. tava na mesa. tava Foi na a mesa. última gravação dele, então, provavelmente. É. Depois ele acabou indo Presencial, fazer. foi. Foi a primeira, a presencial. última gravação E presencial. aí foi muito legal esse Não, estamos episódio. ansiosos pela volta de Gabriel. Estamos. Foi muito legal esse episódio, porque a gente foi a primeira vez que a gente tentou trazer aquele conceito que a gente falava que a gente faz com constância, que é ficar debatendo paper aqui na Spectra, e a gente trouxe o paper pra frente, então, a gente foi discutir um método de read across que a gente acredita ser a melhor forma de criar um read across. Foi e um não episódio necessariamente- polêmico, né? Foi um episódio polêmico. A gente recebeu críticas aí, diretas e Recebemos. indiretas. Mas foi muito bom, porque na nossa opinião é isso, é o que a gente acredita também. Sim. Inclusive, quando esse paper saiu, a gente já pensava que a gente fazia dessa mesma forma. Não necessariamente com todas as etapas, mas na ordem principalmente, mas a gente fazia de modos diferentes, mas considerando as mesmas Sim. informações. E o paper, inclusive, falando sobre o acrostic, o paper mostra coisas que o acrostic já evoluiu na forma de avaliar. Então, não necessariamente o que vocês estão vendo no paper lá é 100% do que o acrostic faz. Na verdade, era uma análise inicial que baseou o acrostic, que foi muito mais bem desenvolvido. Mas foi muito interessante porque dá pra você ver nesse momento, quando você estuda read across de nitrosaminas, que o CPCA é só uma coisa Superficial. harmonizada. Inicial. E a gente vai falar mais sobre ele também, Sim. que a gente falou em outros episódios. Depois disso, a gente, então, começou a entrar na degradação e estabilidade. E aí o podcast tomou a estabilidade o tempo inteiro. E aí a Iris volta pra mesa, porque ela tava com o Gabriel, voltou pra mesa junto com a Tchat. Já tinha, foi o Nossa, último é. presencial Online, dela. Esse foi presencial. meu último? Foi o último meu presencial. Você vê que a gente perdeu duas pessoas rápido, né? Ao Foi, mesmo tempo. uma em Pá, pá, pá. seguida. Foi eu, Gabriel. Vamos Logo saber Você na não Inglaterra. perdeu nada. Perdeu uma A gente- presença. Não. Perdeu uma Só presença. O Gabriel fisicamente, foi uma volta. Eu, por enquanto,
Tá ali, tá Foi, vindo. tô E tá ali. vindo e voltando, Mas né? a gente Mas tá tá aqui. estamos aqui, entendeu? Você pensa, Nata, que você ganhou audiência Sim. nesses países. Pode ser. É isso. A Katia tá Eu tô lá levando- exatamente assim, ó, vamos, né, estamos expandindo tudo. Não, e Isso aí. dito isso, esse Evolui. episódio foi interessante porque foi quando a gente contou, porque a gente acabou fazendo mais um pepeando na sequência de um episódio que a gente sempre falava nos outros episódios, que era um experimento que justificaria a não necessidade dos estudos em solução de produtos sólidos. É. E a gente sempre falava, mas a gente nunca trouxe de fato Os um números, contexto forte, número, como é que foi feita a análise. E sim, a justificativa por trás. Inclusive, a Da não gente teve necessidade. comentários e perguntas de professores de universidade nos comentários dos nossos episódios, perguntando. A gente vai falar sobre isso nos outros episódios, sobre as perguntas, mas a gente teve episódios desses professores de universidade falando isso dá para ser harmonizado, é um padrão específico que a gente pode levar a considerar como um N significativo, tal. Então a gente vai trazer isso para um próximo episódio para falar isso para vocês, mas deu muita interação, inclusive foi o segundo episódio mais assistido do ano. E aí depois aparece quem? Serginho. Ó. Serginho para falar sobre o que são os padrões analíticos. Aí a gente contou como é a nossa experiência com ele no México, contamos bastante coisa sobre isso. Demos muita risada, inclusive, Pegando né? vinho. Inclusive, a minha foto, gente, vocês verem, tá levemente com o lábio roxo. Porque Põe aí, 10 põe horas aí. da manhã... Nem o nosso Leandro, artista consegue bota tirar. a capa aqui na tela para as pessoas verem que eu tô com o lábio levemente roxo, porque era 10 horas da manhã e o Sérgio queria... 10 horas da E o Sérgio queria beber vinho. E aí eu tive que tomar um vinho com ele. Então, Como sempre, como sempre. foi isso. E foi muito bacana porque a gente acabou desmistificando várias coisas e questionamentos sobre padrões analíticos. A gente falou a diferença do padrão primário, padrão secundário, o que é o referência, o que não é, como eles são produzidos, como que o mundo inteiro impacta na entrega do seu projeto em relação a padrão, considerando que a gente estava vivendo uma época com resquício de guerra na Ucrânia acontecendo, desafios logísticos, assim, Israel entrando em discussão e tal, tudo mais. Então a gente acabou falando do impacto logístico que tinha as entregas por causa do mundo, onde são produzidos, quem são as grandes empresas e tudo mais. Então é um episódio muito bacana que vale muito a pena a gente acompanhar. Episódio 66. 66. E na sequência a gente fez outro vlog, que foi esse vlog que a gente falou de visitar o México, que é onde o Leandro migrava no aeroporto. Certo? Então, Só aqui, só Celebrity. uma certa... uma pincelada. Não, eu queria saber pra qual viagem foi que o Leandro perdeu o voo. Essa daí foi Foi ano passado. Foi pra Ah, Brasília. Ele, Foi quando a gente foi gravar com a Anvisa em Brasília. Ah, tá. ele achou que ele ficaria no aeroporto fazendo sinal assim e E o avião ia passar ele. E aí não parou. Aí ele atrasou. Emotional damage. Ele achou que ia. E aí depois, mais uma vez, a gente voltou então e gravou Com a deusa professora da Márcia. E aí Spectra sim, aqui, convidada. fazendo a correção do que eu falei aqui de errado, então, no episódio de no CHQ2, R2, foi nesse episódio aqui, e no outro a gente focou só 14. em AQBD e 14. Então aqui tem Só conceitos validação. básicos e muito importantes de quimiometria. Pra quem trabalha com isso, não deixe de assistir esse episódio. E o vale muito kickoff a da pena. validação, né? Que a gente falou do Q2. Mas depois a gente desmembrou com o Caju nos outros episódios. E a professora Márcia arrasane, como sempre, aqui na nossa Ela podia ser também uma das hosts do podcast, né? Que a nossa, ela é muito Nossa. eloquente, assim. Nossa, é professora, né, no caso. Mas é muito gostoso, de fato, de ouvi-la falando. É. Então você tá querendo dizer que a gente não fala bem. Logo. Não, é, não, A pelo amor gente de não Deus, consegue- né? só porque a Menas, gente- menas. Só porque a gente não é Ela só professor, chegaria você no viu, mesmo nível viu de o tom de preconceito? voz o tempo Assim, inteiro. eloquência eu não tenho, eu concordo com ela, mas eu Ela não é sou o fina, hoster, né? Fina. Não, vocês são... Difícil. Não, é fogo. Vai ter um uma climão etiqueta- hoje A na gente festa. conversa Mas no é uma etiqueta backstage. de professora Não, a gente diferente, conversa no cara. Tô backstage. dando a oportunidade pra ela gravar na frente das câmeras aqui. É e que, ela não, é faz que vocês não uma dessa. entenderam, é exatamente isso, né? Eu quero ser substituída É. pela professora Márcia, é isso. Bom, e aí depois a gente... Cheiro de climão. E depois a gente gravou o nosso... Tipo, acho que é um marco no Sim, episódio. A gente ai. gravou um episódio internacional. In English. Foi o primeiro episódio que a gente gravou em inglês. Inclusive, a gente recebeu, antes desse episódio,
convites e propostas de patrocinadores para fazer episódios internacionais com pessoas que os patrocinadores queriam trazer e fazer entrevistar, e a gente não aceitou, porque a gente falou que o primeiro episódio em inglês seria com a Lasa, se a gente fosse fazer. E aí a gente entrevistou nada mais nada menos que o Chris Barber e o Philip Judson. Presidente da Lasa e Que é o o Philip, fundador, que é o um dos fundadores. Fundador. E eles estavam sentados aonde Chique. Nessa cadeira. Ainda está quentinha. E foi O muito English bacana. só vem, né? Aqui, ó. Não, e foi muito bacana porque a gente ouviu a história da Lada inteira. Sim. Eu não conhecia toda aquela história. E vale a pena, gente. Vale porque... muito a pena de vocês ouvirem. São 40 anos aí dedicado à segurança química, através dos estudos em sílicos. Tem um racional muito interessante de como eles construíram a estratégia E para construir uma empresa sem crescer fins empresa, lucrativos, exatamente. ligada à academia, à ciência, E- tecnologia, enfim, né? E como que a empresa acredita em trabalhar junto com as outras indústrias para poder trazer novas tecnologias. Eles explicaram tudo. Explicaram a origem do nome do Zenit, explicaram a origem. Do Derek. Inclusive, o Zenit é um dos softwares mais antigos deles. Derek. Não, o Derek. Derek. É o Derek. O Derek foi o É verdade, primeiro. Derek foi o primeiro, é verdade. E aí eles Dois. foram explicando. É uma... Ai, eu esqueci o nome dessa... Acrônimo? É um acrônimo É um pra alguma acrônimo. coisa, né? Pra Mas daí eu várias sei que coisas. depois Sara precisaram também. fazer o Sara. Não, daí o Sara eu acho que só quiseram realmente o nome de mulher pra contrastar com o Mas Derek. também não é acrônimo? Se eu não me engano, se eu me lembro bem, acho O que azul não. e o rosa ali. ó. Teremos que estudar sobre isso. Talvez. Mas isso é muito bacana, confere lá. Depois julga o nosso inglês, se vocês quiserem. Ah, não, e eu posso comentar Pode. sobre esse episódio que... Pra mim também, por mais que eu não tenha participado, foi um marco bem Recebeu legal, o convite e assim. não veio. Não, não é verdade. Isso eu nunca recebi convite, não. Nesse Nem dia tinha só falou. espaço. Não, só falaram assim, gente, não venham pro escritório É, hoje. provavelmente. É, foi isso mesmo. Foi É. isso mesmo. Não. Eu acho que a gente gravou esse episódio. Não, ei, foi no meio da semana. Foi numa semana? Foi, você só mandou assim no grupo. Gente, não venham, Não porque venham. a gente tem que resolver uns negócios É, sérios. e nem fala. É secrets, né? Aí, Aham, aí nem- só nem chegou falam e pra apareceu o gente, de podcast. repente. Não, mas eu fiquei muito. Muito Emocionada. muito emocionada, assim, com o episódio. Foi muito. Eu lembro que eu tava no avião voltando da Bolívia e eu escutei esse episódio. Foi o único episódio que eu só escutei. Então foi legal de ficar. Na verdade, eu nem sabia como que era a cara do Philip e do Chris. E foi interessante ter essa outra visão, essa outra perspectiva do podcast. Enfim, né? E vocês falando em outro idioma, assim, nossa, puta responsabilidade. Nossa, Entrevistando essas duas pessoas totalmente importantes, relevantes posições para o mundo extremamente da relevantes. toxicologia. O bom, confesso pra você que o bom é que como a gente tava com eles há 1 ou 2 dias antes já, Vocês já estavam a mais... nossa cabeça já tava funcionando bem em inglês, assim. Aham. Então, não foi aquele, vamos chegar aqui e fazer o switch pro Nossa, inglês. não dá. Não me lembro, não é? Ou não? Eu sei tive essa lá, percepção. Eu tô sempre atrapalhada. Eu tive essa percepção. Então foi até Não que mais metendo um fácil. espanhol no meio ali, tá ótimo, Como a né? gente já tava com eles esses Isso. 2 dias, praticamente os dias inteiros, a cabeça você tem que parar de falar Mas em acho que português. até eles também se sentiram mais confortáveis, né? Porque, assim, não... Acho que torna a entrevista mais pessoal, né? Porque, assim, vocês já tiveram um certo contato inicial, o Chris não é já tipo... conhecia muito bem eles, né, também, né? Tem tudo É, o isso, Chris né? sim, mas Mas o o Felipe É, o não. Felipe eu não, nunca é. nem- O Felipe, inclusive, veio no nosso carro com a gente. Então, Ai, assim, que fofinho. And a gente ficou o naquela de- Felipe, a gente foi fazer uma viagem, Que deu um pau em vocês na saúde, né, Deu. querida? Isso sim. 79 anos, Uau. o Philip, e ele subiu o Pico do Papagaio na Ilha Grande, 3 horas de escalada pleno, enquanto eu É, gente. O tava pedindo pra... povo lá fora cuida bastante mesmo, é assim mesmo. E isso foi logo em seguida, a gente fez o quê? O episódio do maior evento de empresas farmacêuticas que acontece do Brasil, que a Lasa organiza uma vez por ano. Ano que vem vai ter também, 2025. Então Estaremos você lá. que está interessado em conhecer mais sobre Tem esse novidade, assunto, quer nos conhecer, tal, não sei o que, a gente também vai estar lá. Se inscreve, vai abrir logo aí as inscrições. Então, tem várias novidades, eu não posso falar. acho que eu não posso Vai falar, ser... né? Porque eu sei que esse ano foi gratuito, né? Sim, Vai continuar sim, sempre? sim, Sempre sim. foi. Teve tradução simultânea no evento top, gratuito. e top. Uau, É, e impressionante. E aí, quem veio pra mesa? Nessa primeira... Quem que estreou? Quem que estreou? Lu! Luqueta. Luqueta com 2 Cs.
Aí o ho, Luqueta Lucas. estreou. Lucas! Tá de férias hoje, senão provavelmente ia falar que Não, ele ia aparecer estreou aqui. não, ele não estreou. Eu acho que ele tinha Estreou estreado. sim. Eu acho estreou. que sim, Porque eu acho depois que ele sim. veio com a Valéria. Nossa, mas ele É. estreou Não, já não, apresentando. não. Foi Não, sim. ele já teve Ele feito não algum estreou. episódio ano ele passado. participou das perguntas, Não, é esse verdade. aqui foi o que eles foram host. Nossa, Não, mas calma. O Lucas Lucas estreou. já tinha. Não, ele tinha feito só Final os do ano episódios de passado, grupo. final do ano Só os passado. episódios de grupo. Ele não tinha aparecido. Ele tinha feito um com só. a gente, né? Nós três. É, vocês Esse, três, Então, Expert Review, ele desse fez o de perguntas. HM7. Ele fez o top de perguntas de verdade. 2023. Não, na verdade, eles estrearam como entrevistadores. Não, e esse dia foi ridículo, porque a gente só tava Não? zoando que ia fazer o episódio, daí eles falaram, ai, Iris, Lucas, sentam aqui no nosso lugar só pra hahaha. Daí, de repente, vai, gravando, vocês que estão É verdade. comandando o Era episódio. Aí todo Foi mundo assim, ó. um absurdo. Não, e foi assim, foi muito divertido, mas depois eu assisti e foi vergonhoso, né? Minha performance foi vergonhosa. Não, assim, tirando os milhões das interrupções na minha fala, que eu nem sabia o que eu tinha que falar, foi interessante, mas foi... Mas é bom que você topou. Você encarou o desafio, não tem entendeu? como não, Você né? encarou o desafio. O que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço chorando? Essa frase foi eu falei pra ela hoje. Eu falei pra ela hoje essa frase, mas do jeito Cadê certo. o né? RH? RH não Não desse escuta jeito isso. aí. Mas eu ia dizer que o Lucas, ele estreou, de fato, tudo bem, ele foi o primeiro episódio que ele tava como host, mas antes ele sempre participou de eventos com mais gente. Nunca foi tipo o evento da, vamos debater aqui nós O quatro Lucas na é mesa, desses tal. também, ele... qualquer se coisa joga. que você chama ele, ele topa. Não, e ele entrou e se jogou. Tendo comida... Cara, ele é a minha versão. Ele é a minha comida. versão que masculina. É, ele é sua versão masculina. Tchau, você é uma moça. Não, Tati, ele é sua versão feminina. É, né? Ele é mais... Ele é eu sou a realmente versão mais... masculina dele, com certeza. ele é mais sensível mesmo. Ele é mais... E aí a gente É o mesmo chegou... dia de aniversário, É né? Tem verdade. jeito. É ligação. E aí a gente brother. chegou no episódio 70 no 70. ano, que foi o episódio que a gente... Retorno, muito o esforço retorno. em Uau. Trazer Gracinha para a mesa. Ho, Porque ho, Gracinha... ho. Cacá. Gracinha tava trabalhando muito nesse ano, trabalhou demais Ela tava nesse focada ano. na playlist dela, karaokê. E ela tava se preparando para esse momento atual, que é a playlist karaokê, onde ela vai cantar. Hoje tem show. E aí a gente conseguiu trazer ela uma vez Nossa, para falar a de gente podia PDE. fazer um vlog dessa festa, hein? Por quê? Ah, vamos. Porque o episódio desse episódio do PDE, Ela tinha que a Carol estar. Gracinha, ela é responsável pelos projetos. Ela é aqui. responsável. Ela é. Cada vez mais. E aí a Ela é a gente dona do saiu PDE um aqui. paper falando sobre abordagens de labs. E aí a gente foi contrastar com o que a gente fazia, com os nossos relatórios e tal. E ficou um episódio muito Sim. bacana. Gerou muita interação. Porque é um assunto que a indústria farmacêutica fala bastante. E aí a gente falou tudo sobre PDE. Como que é determinado, como que a indústria faz. Não somente nós, mas a indústria global. Foi um benchmark, a gente apresentou um benchmark. Qual a variação dos PDEs sendo feitos entre toxicologistas diferentes, os fatores de ajuste, a gente explicou os fatores de... Ficou completo, Ficou. show de bola. Não, e eu achei muito legal realmente esse episódio, porque até então, né, eu não lembro qual que é o guia do Pix, mas ele fala sobre essas questões das diferenças dos valores de PDE para a mesma molécula, né, relacionados inclusive às mesmas vias de administração, em que o guia, né, indica para os auditores quando é que eles devem se preocupar ou não com os valores diferentes de PDE para a mesma molécula estabelecidos por pessoas diferentes. Só que até então era meio X. A gente sabia disso e não tinha uma comprovação se de fato a estratégia de PDE ela é robusta o suficiente para que os valores determinados de PDE sejam semelhantes a depender do toxicologista responsável pela avaliação. E daí foi bem legal esse paper, né, que inclusive a gente fez um papeando para basear nesse episódio, em que a gente demonstra que, de fato, os valores de PDE para a mesma molécula, eles estão dentro daquela margem que o Pix identifica como ainda apropriadas. Relevante, assim. Isso. E aí, então, a gente acabou, foi um episódio zaço de Labs, então, super completo. Provavelmente a gente vai atualizar ele nos próximos anos. Porque PDE tá sempre... acabando, né, galera? E porque PDE sempre Nunca acaba. E PDE sempre tem PDE novos nunca acaba. desafios. Então, Graças a Deus. Já Amém. saíram mais papers depois falando sobre isso, então vale a pena que a gente faça depois. A gente já falou do terceiro... Do terceiro... Tá faltando o nosso, né? A gente já falou sobre o vlog, então, o terceiro vlog que a gente lançou, que foi a parceria da YMC, os bastidores. Eles vieram aqui, a gente recebeu eles, foi um bate-papo.
E aí a gente volta com essa turminha de novo, essa duplinha aqui que tá cochichando aqui na minha frente. Já voltando aqui para as impurezas não mutagênicas, e esse episódio foi muito bacana. Foi maravilhoso. Esse ano, em específico, saíram muitos papers sobre esse assunto, sobre impurezas não mutagênicas, e a gente trouxe um papiano de novo, de uma publicação que levantou muita informação, é um paper bem pesado, inclusive, que ele tenta agrupar as impurezas não mutagênicas para poder determinar qual é o limite ou qual a porcentagem realmente de impurezas que a gente observa nos produtos que não são mutagênicas e que poderiam ter limites específicos. É meio que o TTC das impurezas, Das não impurezas não mutagênicas, mutagênicas. né? Só A que partir de cheio qual o limite de critérios. exposição que eu deveria, de fato, me preocupar com a sua toxicidade? E o quanto de verdade a gente deveria ou não se preocupar, dado que, na verdade, elas não possuem uma toxicidade absurda comparativamente às mutagênicas. O que, na verdade, é um grande desafio quando a gente pensa nos medicamentos, na estabilidade, porque a gente vê muitas impurezas saindo da especificação. Que sobem ainda acima de 1 miligrama. Então, assim... Gente, é isso aí, né? Não são Essa é a tóxicas, vida, não né? são tóxicas, não são problema. Tudo bem, mas aí tem que pensar na qualidade do produto e logo você tem que Por isso fazer que a essa gente tá análise aqui, também. né? Por isso que a gente tá aqui para ajudar os nossos clientes. Exato. Vale super a pena, é um paper que, assim, um episódio sensacional e teve muito desse assunto na comunidade científica nesse ano. Se você pegar lá a Regulatory Toxicology, tem pelo menos uns 6, 7 papers falando sobre isso nos últimos 6 meses, 1 ano. Beleza? Depois a gente falou sobre colunas cromatográficas com a Marina e com o Lucas. A gente recebeu os dois aqui e falamos sobre os tipos. Como eu falei, foi o 4º episódio mais assistido do podcast, então, Marina, Longo, hein? obrigado. Era O Lucas longo, tava mandando bala aqui, ó. Outro 2 Lucas, horas outro e Lucas. meia de- Lucas. Tá bom, outro Esse Lucas. foi o primeiro episódio com a YMC? Isso, primeiro episódio com Foi ele. pra Depois do anunciar... vlog. Depois É. o vlog Depois do vlog. anunciou e... Tá bom. E assim, É se você- outro Lucas, apesar de ser com 2 Cs também. É verdade. Meu E se você quer saber tudo sobre coluna do básico do funcionamento da fase estacionária, de como funciona. Mas do básico e muito profundo. E porque aí, foi até se você um quiser aulão ir esse aqui. pro avançado, você assiste esse episódio, são 2 horas e 36. Bota na velocidade 2 e, ó, e vai. manda bala. Taca-lhe Só pau. que tem que ficar com papel e caneta. Exatamente. E aí... A parte boa é que você pode fazer isso com guias de filtros de colunas do cromatografando do seu lado. Olha. Exatamente. Você fazer checklist. Gente, Fazer olha, checklist. você tá ganhando cachê, né? E aí, o outro episódio, o próximo episódio que a gente fez, foi então a origem do CPCA. O CPCA estava sendo muito discutido. O Read Across que a gente falou deu um puta bafafá. A gente falou, vamos fazer um papeando sobre como que... E aí teve a publicação, inclusive, do pessoal que desenvolveu o CPCA do EMA. E a Por gente trás do trouxe- CPCA. Por trás do CPCA, como que eles construíram, onde estavam as falhas, os objetivos também, o que facilitou, o que não facilitou. Como que surgiram essas 5 classificações, como esses surgiram as 4 cinco limites de classificações, quem foram os ingestão. grupos que foram analisados, Exato. então quais as moléculas, como que as moléculas foram agrupadas, tudo mais. Foi muito bacana e quem veio pra mesa nesse episódio? Tá. Ah, tá. Fazia tempo. Ho, Fazia ho, tempo que ela não ho, tá. Mais Tá, uma tá. que, mais uma que nos deixou nesse ano também, foi morar fora, foi morar Foi. longe, e aí... Gente, ela só foi pra São José. Mas não, Mas não tá aqui com É, não tá toda terças a e gente não quintas consegue nadar no com ela o tempo bate-horário. inteiro, como a gente fazia no passado. Então, se você foi lá falar, quero mais Tatá, deixa nos comentários, Tatá, hashtag volta Tatá. E aí depois a gente fez o segundo episódio sobre cromatografia com o pessoal do YMC, e aí introduzimos quem aqui? Laudo. Ai, Se você aí não a conhece, gente estourou, Cara, né? Porque esse é... ela tá em todas. E aí as técnicas de cromatografia que a gente das não antigas. falou no primeiro episódio, a gente traz para esse episódio aqui. E aí, assim, mais uma pancada de informação, mais 2 horas aqui. O Leandro sofreu para poder editar o episódio. E aí a gente começa a caminhar para o final do nosso ano. E aí a gente já meteu o balanço de massas, que foi o segundo episódio mais ouvido, o terceiro episódio mais ouvido, Com chat online. com o chat online. Já na E esse gringa. episódio aqui foi muito Julinho bom. entrou, né? Julinho apareceu, É, Julinho tem apareceu. Primeira participação aparição de especial de Julinho. Esse episódio aqui, Causando... e esse episódio aqui bombou também, muitos comentários, a gente publicou nas redes sociais, inclusive o post, o paper e tudo mais, e assim, muita gente mandando mensagem para Mariá e para as nossas redes sociais também, porque realmente a gente trouxe pontos importantes sobre como desenvolver o estudo de degradação forçada. Como que você avalia, quando você para, qual E método. quais são os principais problemas, né, que causam Exatamente. o desbalanço de massas, né? Exatamente. Não, foi aulão. Falamos Só. de matemática. Foi o primeiro, inclusive, papeando que a gente começou a mostrar a equação, mostrar
os números e tudo mais. Leandro sofreu também. E aí, seguindo na área de degradação forçada, trouxemos quem pra mesa? Trouxemos Uau! quem? Muita negociação. Nossa, Depois gente. de- Esse muita foi, negociação. esse foi o highlight do ano, hein? Foi sofrido ali, ó. Saiu A gotas. conquista do ano, troféu, insistência faz a força. Exatamente. Água mole em pedra dura, tanto bate a que tá que fora. Todo episódio a gente falava, tem gente aqui atrás falando, vem Valéria, vem Valéria. Conseguimos no final do ano. Precisou de 10 meses Precisou. pra ela vir, mas veio aquela duplinha. Ela precisava ali, se soltar um pouco, Não, entender a e veio- dinâmica, e veio entendeu? uma duplinha que depois fez Deu match ali, né? Deu- Foi bis. fez Bis, 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 fez bis é a bis palavra. ao longo do final do ano, que foi Valéria e Lucas Valéria pra e falar Lucas. sobre Oh, avaliação, Valéria! para falar sobre avaliação teórica preditiva. Tamo alinhada. O Lucas mostrou bastante do que ele apresentou, inclusive, no evento da LASA. LASA, os estudos teóricos que a gente tem feito. Depois o Lucas, inclusive, fez uma apresentação dessa no Japão, fez na Coreia e fez na China, certo? Foi. Um contexto de predição teórica. Foi bem bacana. Tudo em inglês. Não foi em chinês, nem em japonês, nem em coreano. Mas não duvidaria. Não Ainda duvide. bem, né? Não duvide de Lucas. E na Tacar o sequência, mandarim. conseguimos trazer um retorno dessa dupla também, que apareceu algumas vezes. Outro bis. Gracinhas. Gracinha com Iris, pra falar de teste de Ames e nitrosaminas. Uhum. Foi a primeira vez que a gente falou de teste de Ames, de fato, do básico. Em homenagem. do conceito. Ai, tinha Em sido... homenagem Em a homenagem Sir a- Ames. É. Que nos Foi, na verdade, deixou. foi em a homenagem nossa a homenagem, Ames. Isso. Foi a nossa homenagem a Bruce Ames. Sim, que o tinha Natan trouxe falecido histórias nesse mês. incríveis dele, né? De como ele Exatamente. desenvolveu esse O teste teste. de Ames, que salva muito a Salva muito a vida. nossa vida. E foi bom que a gente, inclusive, quando a gente contou a história, a gente já explicou o que era o teste de Ames, o experimento, como ele Ele que é funciona. Nathan? Nathan... Não, Bruce. Bruce Nathan. Bruce Nathan, É, verdade. Natan tava muito feliz esse dia. Tá. Eu tava feliz. Me senti homenagem por Representado. ele. É. É. Nossa, gente. Ai. E a Ho, Carol... ho, ho, Ames! E a Gracinha... Agora só em outros planos. É. E a Gracinha apareceu aqui e foi falar de Ames, que também, nessas nossas discussões... Especialista em Ames também, Carol a Gracinha Gracinha. foi a responsável por fazer Conduzir tudo. a apresentação pra gente Sim. de Ames, as atualizações, o conceito. Isso aqui nos Ela e as bastidores, estagiárias. elas estagiárias, que é a Sara que tá Mandaram aqui muito hoje. bem. E a Júlia que... E a Júlia que Nos deixou. Nos deixou, mas está sendo representada, né? Então, ela voltou pra mesa pra falar um pouquinho mais de teste de Ames e é mais um papiano também, porque aí a gente trouxe o impacto Da troca de da solventes. troca de solvente quando a gente fala do Ames. Então a gente dá o contexto do que é o Ames e depois fala da importância dos solventes nesse meio também. E aí, pegando o bonde de contexto histórico, a gente gostou de falar de historinha, a gente foi falar então no episódio sobre uma impureza que mudou a A história. maior, né? Com certeza a impureza que mais impactou o cenário regulatório Sim. no mundo, que foi Talidomida. Talidomida. talidomida, exatamente. E a gente acabou trazendo toda a história dela, o que aconteceu, Esse o episódio desfecho. foi bem legal, assim. Ele é bem Diferente amplo. do que a gente, do que a gente faz. Para qualquer pessoa que não esteja na área da indústria farmacêutica. Exatamente. Técnico, E científico. aí a gente tentou trazer um conceito histórico, porque a gente tem um quadrinho dentro da Spectra, que a gente trouxe ele, mas a gente fazia isso muito no passado, que era o baú da Spectra. É. E aí a gente tem algumas historinhas que a gente guardou e tal, e essa foi a primeira. Nossa, eu lembro que foi a primeira vez que eu ajudei a montar Um texto de podcast. texto de rede social de de rede post. social de post, É foi da verdade. Talidomida. E a gente foi montando. Daí quando foi fazer a história, eu falei, Era isso. você já Contribuição sei. da Tchatcha. É passado, né, velho? Mas Né? não, mas é o post, mas é que eles abriram muito mais outras Não, discussões, sim, né? foi muito bom porque a gente falou da questão política, a gente retratou a época, qual que era a visão de desenvolvimento E as de um produto, consequências, as né? consequências, o que aconteceu no Brasil, É. né, a gente falou bastante coisa sobre isso. Relembrar é viver. Porque quando a tem que gente tratar. apresenta... faz Até as para não apresentações- repetir, né? Exatamente. Quando a gente faz as apresentações sobre impurezas farmacêuticas, a gente sempre traz a linha do tempo. E a talidomida, A talidomida tá em primeira- todas. tá em todas. Sempre é. Foi muito bacana. Talvez, se você está nos conhecendo agora, quiser saber um pouquinho mais de história e gosta de história, esse é um episódio muito bacana. E aí, fechando a degradação, mas dentro daqueles papers que a gente produziu, que a Maria publicou do EFDC, a gente falou de pureza de pico. E aí, nesse episódio, veio só eu e a Maria fazer um bate-bola, jogo rápido sobre pureza de pico. A gente falou sobre as técnicas que podem ser usadas para pureza de pico, como essas técnicas podem te ajudar. Olha, bem visto, hein?
Foi Em bem pouco visto. tempo. Pouco tempo. Tô falando, ainda vai subir, porque acho que ainda vai ainda é subir mais. recente. Porque é recente. Não, então é isso. Pouco tempo tem bastante view. Então. É. E foi o episódio 79. Porque complementa tudo o resto, né? A gente faz um wrap-up. É. E aí, como a gente tinha falado disso, a gente decidiu dar sequência nos alguns itens que faltavam sobre produto de degradação. Porque a gente explicou várias vezes que era importante ter um design, um bom desenho de estudo para degradação forçada. E aí a gente volta com a dupla, a nossa dupla de orgânica e síntese, que foi o Lucas e a Valéria, para falar da química por trás Essa da dupla volta a ser um trio, né? Nesse ano. Vai voltar com o Gabriel, né? Pode ser, pode ser. True E story. aí a gente falou muito da química básica, Ansiosa. de funções orgânicas. A gente falou da reatividade de uma molécula para outra. Quando você olha Falou a de estrutura. Zenit. Falamos de Zenit um pouquinho, mas a gente falou muito de estrutura química, o que você espera quando uma molécula reage com a outra, qual que é o produto que vai ser formado, o que você, quando olha para uma molécula, você já pode esperar tecnicamente, pensando aqui, Aulão. sem utilizar nenhum tipo de software. Então a gente falou Aulão. bastante das funções orgânicas, conceito bem básico, sim, e vale muito a pena assistir. Mas o básico já ajuda meio mundo. Concordo, Né? total. Um básico. Nossa, Esse org é um um, básico. org Feijão um bem salva feito. Esse arroz minha e feijão vida aqui, quase ó. todo dia. É verdade, o arroz e feijão bem feito resolve muito a nossa vida. E aí a gente chega no episódio 81, que foi o último que a gente falou, que foi um episódio muito bacana de gravar. Que Sam está na capa. Sampling Sam está na capa, que a gente falou sobre cinética de degradação, porque foi um assunto que a gente falou muito esse ano. A gente fez muito treinamento em company sobre isso, inclusive. A gente tentou falar sobre a relevância do que é importante para falar sobre cinética de degradação. Inclusive, cinética é um assunto que veio muito à tona por causa das nitrosaminas também. Então, como que a gente usa cinética para prever degradação? E aí a gente explicou muito sobre Arrhenius, que também Pra prever estabilidade. é um assunto que foi pedido nos comentários bastante pra gente ao longo dos últimos 2 anos. Dá pra prever estabilidade. Fica Em quanto a tempo? dica. Então, em quanto tempo? Exatamente. E falamos de ASAP Fica também a nesse episódio. dica. Exato. 21 Teve ASAP também, dias. teve De ASAP. novo, né? ASAP foi uma das primeiras lives que vocês fizeram, né? Sim. Falamos também sobre Falamos sobre isso. Tem um carinho especial. isso. É. Exato. E aí a gente fecha o ano, então, com esse reviewzão, com a retrospectiva, todos os assuntos. O que eu queria dizer o que a gente vai pensar em fazer para o próximo ano com a questão do site novo e as coisas que a gente vai fazer, é que a gente já tem muito conteúdo sobre várias técnicas específicas. Eu mostrei aqui quantos % de episódio a gente falou sobre degradação, quantos % a gente falou de nitrosamina, quantos % a gente falou de impureza. A gente vai criar playlists condensadas que vão ser assuntos e episódios específicos sobre cada uma dessas áreas e a gente vai deixar disponível para vocês aqui, porque recentemente, inclusive, a gente vem vendo pessoas que estão lá estudando tópicos específicos dentro do canal. Então a pessoa vai lá, ela coloca provavelmente, do que a gente tem visto, estabilidade. E aí elas assistem todos. Trrr. E aí eu consigo ver que essas pessoas assistiram Como é em que ela sequência. Quê? Como é que ela faz? Trrr. Vai. E faz em slow motion. É. E aí ela começa a comentar, essas pessoas comentam também na sequência, e aí elas vão trazendo um assunto ou outro. Então, assim, a gente já tem muito assunto que a gente falou pra vocês aqui. Provavelmente o assunto que a gente começou lá em 2021 ou 2022, as pessoas não vão lá atrás pra ver, só que é um assunto tão básico que vale a pena você assistir hoje e não teve mudança de conceito, não teve nada de E se que vai tiver, atrapalhar. você vai pegar a sequência histórica Exato. que a gente vai trazer aqui. É, uma pergunta. A gente consegue ranquear, assim, tipo, colocar em ordem, mesmo que tá no passado, mas em ordem cronológica de estudo pra Sim, pessoa, essa é a né? intenção. Essa é a Aí você vai intenção. assistir o primeiro episódio que deu o conceito básico, aí o próximo mais avançado, e aí vai ter os PPAnos, porque os PPAnos muitas vezes A já são complementação. coisas mais avançadas dentro daquele mesmo assunto. Então a gente vai começar a agrupar esses conteúdos para vocês e distribuir para vocês também. Vai ter a playlist e a gente vai distribuir para vocês de modo gratuito também, mais uma vez, para que vocês possam começar a construir cada vez mais a carreira do conhecimento de vocês, a trajetória de conhecimento, para vocês começarem a entender que uma coisa se liga à outra, por onde você começa, por onde você termina e tudo mais. E isso também vai estar disponível no nosso website de outras formas com mais conteúdos de texto dentro do blog. Tudo Beleza? de graça, gente. É só compartilhar. É só compartilhar, seguir a gente. E lembrando, a gente é o único podcast que está há 3 anos consecutivamente publicando sem Ininterruptos. falta com vocês. Dá um trabalho isso, hein? Dá muito trabalho. E aí entra no contexto que, como eu e a Maria, a gente viajou esse ano para a Índia, para o México,
pra México, Espanha, pra Colômbia. pra Colômbia, Chile. A gente viajou, assim, muito. E a gente, mesmo assim, tenta se organizar bastante para conseguir fazer os episódios. Mesmo que a gente não consiga organizar convidado, organizar agenda, a gente não deixa de vir aqui e trazer episódio para vocês, para continuar compartilhando e nos comprometendo a entregar o conteúdo quinzenalmente, no mínimo, tá? Mas, ano que vem, tem coisas novas, certo? Em breve, a gente vai anunciar aí, vocês vão ver um novo episódio de acordo com o Leandro. A gente vai ter mais um episódio que a gente vai tentar reduzir e trazer as perguntas para vocês. Então, é um episódio que ficou muito longo. As respostas, né, a gente vai trazer. Exatamente. O que a gente vai fazer pro próximo episódio para começar bem o ano a gente vai trazer as perguntas para vocês que a gente recebeu ao longo desse 2024, tanto no podcast como nas nossas viagens e nas nossas palestras. A gente vai trazer as dúvidas, porque pode ser dúvidas que para vocês também sejam interessantes. Então, talvez sejam a gente vai trazer e discutir isso no episódio. Não daria para fazer isso agora, porque ia ser impossível pelo tempo. E a gente vai discutir a agenda regulatória. No meio desse tempo todo, vocês vão receber mais informações sobre o que a gente vai fazer logo no começo do ano. Fiquem ligados. Coisa nova. Olha, A vai gente vir vai muita coisa viajar boa. aí, trazer coisas boas para todo mundo. O time Vai vai viajar pra variar. para variar, mas a gente vai trazer muito conteúdo nessas viagens. Vai ter hosters novos aqui, Vai. que já passaram por aqui, então Vai Vai tá ter uma equipe tendo, voltando vai tá tendo. para que de fato vocês consigam ter mais conteúdo também, né? Quem sabe a gente tira do quinzenal e passa a ser semanal, porque com os outros hosters, aí a gente começa a produzir mais conteúdo. Aí estão Não sei. abusando, né? Não sei. É nada. Vai E os, saber, rela- vai e os saber. relatórios? Fica como? A gente Ah, descobre acaba. lá na frente. Aí acaba Pode deixar comigo, que né? isso eu Aí tomo eu- conta. A Tchatcha volta aí A pra Tchatcha cena. resolve os É. relatórios. A Tchatcha Eu fica resolvo. tranquilo. Manda Eu mensagem pra organizo Tchatcha, a porra toda. que a pode gente deixar. resolve, exatamente. E a gente vai voltar também. E o Leandro que lute. Que lute. Alguém tem que lutar. E a gente vai voltar também a entrevistar as pessoas. Então a gente já tá com uma agendinha aqui que a gente já tá pensando em trazer novos convidados. Vamos falar bastante sobre métodos alternativos. Vamos tentar falar bastante sobre métodos alternativos em outras áreas, não somente na indústria farmacêutica. A gente vai falar de biológicos, que tem bastante coisa para falar também. Vamos falar bastante de farmacocinética. Nem te falei isso, mas a gente vai falar bastante de Isso é um farmacocinética. tema importante. Então, extraíveis e lixiviáveis é um assunto que a gente quer falar bastante o ano que vem, porque a gente tem um episódio sobre extraíveis e lixiviáveis, mas a gente vai falar mais sobre eles Quando também. que sai o... Quando que tá previsto pra sair o ECH de Israel? 2025. 2025 ou 2026, na verdade 2025 para consulta pública. Ah, então ano que 2026 é vem, filme. ano que vem a gente já tem um previewzinho de como vai Isso, ser exatamente. CHQ 3E. Exatamente. Se tudo correr bem, né, no caso. É isso. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar de coisas Ufa! importantes? Vai ter mais vlog também, tem esses Eu vlogs tô que a gente cansada só falou. de lembrar de tanto que a gente trabalhou. Não, tem. E eu imagino que não vai Cadê ter o que trabalhar, descanso? porque tem muita coisa que a gente vai produzir, vai fazer, e a gente ainda vai ter que trabalhar. Nossa, o Leandro Não não tem vai ter férias. recesso. Leandro não vai ter recesso, nem eu, né? Eu também não tenho Não? recesso. Por quê? Não, porque eu vou ter que fazer os gente- textos junto com Ah, ele. tá. Então não tem jeito. É, Mas é isso. Acho é para que... poucos, É. Mas Puxa a gente para vai poucos. continuar entregando bastante conteúdo para vocês. com certeza. Eu quero agradecer em especial a Axios e a YMC. Por que nos acreditarem em nós. É. E a gente tem feito uma ótima parceria com os dois. Eles estarão conosco no ano que vem novamente. Viajando, inclusive, junto com a gente nos Vai eventos. ter webinar com Vai ter webinar com eles também. Workshop presencial em company. A gente, isso que eu ia falar agora, a gente está já organizando workshops em compra, então vocês que têm a Querem saber YMC mais de- como parceira, que conversa lá com a Marina e tudo mais, ou vocês que querem workshops em companies, conversem com a gente, mandem mensagem, fala com o Sérgio também da Axios. A gente está rodando bastante o Brasil com isso. E não necessariamente só eu e a Maria agora. Iris foi esse ano também, Lucas foi esse ano. Não sou o Brasil, meu amor. pra você O ver. mundo. Tem Tchatcha Inglaterra, tá começando a pisar também, vai Tchatcha começar a tá pisar. Europa, já. Tchatcha tá começando, vai começar a fazer em company nas Europa. Uau, Tchatinha. Vou lá ajudar os colegas. Então, assim, bastante coisa pra acontecer. Vocês vão saber de novidades que a gente vai falar ao longo do tempo. A gente tá muito ansioso pra anunciar de verdade, assim. Vocês vão ver uma chuva de coisas acontecendo. O podcast vai crescer mais ainda. A gente vai fazer bastante coisa o ano que vem. Agradecer de novo a Axios, agradecer o time, né? sem dúvida. Iris aí 8. Essa aí não dá nem pra... Tchatcha Tchatcha, 3, Lucas 3 e 2 ou Valéria 4. 3 também. Valéria 3 ou Três. 4. Gracinha. Na corrida. Quando ela começou,
Ela foi disparou. quase todas. Aham. Você viu, a vergonha foi Carol, embora, passou, né? Gabriel, Gabigol tá Tatá. voltando. Caju arrebentando em primeiro Caju. lugar. Não, O Gaju foi já todo faz o mundo. segundo ano que ele faz o episódio Primeiro. mais... segundo ano que ele faz o episódio mais Acho que assistido. não faltou ninguém do A site, gente- né? perdemos o nome de alguém? Acho que não. Dos que vieram aqui, tudo Foi isso, certo. né? Gabigol vai Do voltar. time, sim. Gabigol vai voltar do time. Agradecer o Leandro, que trabalhou bastante, né, Leandro? Dormiu pouco, às Obrigada, vezes. Lê. né, Leandro? Ah, mas vou ter que editar igual. Exatamente. Tite, que faz Tite tá essa sempre. arte toda aí. E assim, Bonitona. esse ano a gente foi um ano muito mais técnico do que talvez um ano mais de bate-papo com entrevistas e tudo mais, mas é isso, a gente vai tentar trazer cada E vez quem mais. sabe ano que vem sai a minha pergunta, né? Exato. Tô esperando já tem 3 anos por essa Você pergunta. acredita que eu achei que a Maria ia fazer a pergunta no episódio passado que só tava você aqui? Ela não fez. É que ela sabe tudo de mim. Não, é isso. Não quero mostrar tudo isso. Encerrando o episódio, agradecer todo mundo que acompanhou a gente mais O pessoal do ano. marketing também, hein? A Rô, a Sara. Sim. Exatamente. É, porque realmente o podcast só acontece de fato porque não Muita só gente com as trabalha. pessoas que Tem muita estão gente aqui por trás, aparecendo, Exato, não é? mas todo mundo por trás. Não são só essas carinhas Sim. lindas aqui que trabalham pra fazer isso acontecer, Sim, meu povo. Exatamente. Tem uma equipe Minha grande pova. aí. E a ideia é que cada vez mais a gente vai ter mais canal de compartilhamento, então assim, com o site, com o blog, com essas estratégias que a gente falou aqui de compartilhar conhecimento, é mais trabalho, logo precisa de mais gente para fazer, e aí a gente vai levando mais conteúdo e vocês compartilhando mais e assim por diante. Certo? Certo, Então, senhor. mais uma Certo. vez, agradecer a todos que nos assistiram, que acompanharam a gente em 2024. Continue nos seguindo, Continue nos compartilha. Compartilha. Só Compartilha vem. com os amiguinhos lá do Clica Ai, já no tô sininho. nostálgica. Clica no Acompanhe a sininho. gente em 2025, vai vir muito mais coisa por aí também. Eu adoro o Não ano ímpar. deixaremos Adoro. o- Só queria deixar meu adendo. Não deixaremos o Quer ser podcast acabar em 2025, então, por favor, continue fazendo essa ajuda pra gente aí. A gente agradeceu os nossos Eu? seguidores, né? Agradecer, Tá bom, agradecer só pra não agora. esquecer. Você ia contar, pra fechar, você ia contar O quê? Você falou assim, eu vou contar Uma coisa que você fez curiosidade novo. minha pela primeira vez também aqui, esse ano. O que aconteceu com você a primeira que vez aconteceu? hoje, esse ano? Esse ano. Sei lá o que aconteceu O que comigo. foi a primeira vez? Caramba, que ela tchá, essa cabeça de mãe. Ai, o que aconteceu comigo? Dá um Você falou outro assim, assunto. olha, esse ano também eu vi uma coisa pra Ah, é? Esse ano eu vi o quê? é, aqui, Ai, ó. Episódio das gente. primeiras vezes. Liga não. Tem a primeira coisa que a Tia vai falar. O que foi, Tia? Ai, gente. Não é no Natal, foi- mas foi- dá pra eu vi associar. neve pela primeira vez, tá Olha vendo? só, vendo Uma coloca grande neve aqui, ó. oportunidade. Você Deixa fez a boneco neve. de neve? Não, mas não vou nesse É que, jeito, é nesse que nível. onde ela Calma. mora, Não inclusive, deve ter- nem, não nem neva Onde, neva onde eu tanto. moro, o que Só foi falam, só- não é pra nevar, tipo, é uma cidade que nunca neva, nunca. Acho que se nevou há, sei lá, 1000 anos atrás, Entendi. entendeu? E aí quando nevou... É, mudanças climáticas, né, que chama. Exato, Vi- aquecimento vi a chuva global. que teve aqui agora há pouco. Aquecimento que a gente global. gravando E aí aqui. nevou, Chega. mas foi bonitinho ver, assim, foi bem emocionante, fiquei emocionada. Ah, que gostoso. É isso. É isso. Com essa... Obrigada, com Brasil. esse- Obrigada, Inglaterra. Não é? Thank you, UK. Tem que servir pra alguma England. coisa. Várias. London. Mas é isso, é isso. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Estaremos de volta daqui 15 dias. O daqui ano uma que vem. semana, já estaremos já em 2000. Quando vocês assistirem esse episódio, quando a gente voltar, já é 2025. Então, como o Pastor dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas. E a gente tá aqui pra fazer isso acontecer. É isso aí. Não era isso que ele dizia depois do Mas final? eu vou complementar e dar um upgrade Encerra com essa aí. em Pasteur. Isso. Aí, valeu. Até o próximo episódio. Tchau. Falou!